Um dos casos mais grotescos que eu já participei. Ele dizendo a vítima estava só de calcinha em casa assistindo TV. Desfazia a sua lascívia doentia, mantendo conjunção carnal com essa vítima desacordada e com isso ainda terminar de matá-la. Apertando seu pescoço durante o ato, chegando a ejacular dentro de sua vagina. Depois a matou. Era uma mulher, tinha marcas, tinha um chupão no peito. Arrastou o corpo da vítima até o banheiro, retirou suas roupas, deu banho, enxugou o corpo com uma toalha. Foi feita a coleta na vagina da vítima e foi detectado, primeiro, material genético masculino, esperma, e foi detectado um pelo pubiano, diferente do pelo pubiano da vítima. Trata-se de um caso clássico de psicopatia. Esse cidadão é um psicopata. Hoje nós estamos julgando um psicopata. Uma pessoa que faz o que ele fez, regozijando com o crime praticado, curtindo uma garrafa de vinho, tendo a sua vítima morta ao seu lado. Dando prosseguimento, doutor Danilo, pela Defensoria Pública, interesse em alguma leitura de peça processo aqui em plenário? Apenas denúncia. Da denúncia, tá? Doutor Luciano, pela acusação? Só um microfone. Também a denúncia e o interrogatório em delegacia, Silêncio. A leitura das duas peças. Então pode fazer a leitura da denúncia e também do interrogatório em delegacia, por favor. Consta do incluso auto de prisão em flagrante que entre o dia 19 de novembro de 2020, por volta de 15 horas e 30 minutos, e o dia 20 de novembro de 2020, por volta de 7 horas, na Rua Teodoro Mendes, antiga Rua Macapá, número 299, bairro Guanabara, nesta cidade e comarca de Três Lagoas, MS, o denunciado Gustavo Felício Franco, vulgo Cabeção ou Cabeça, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, impelido por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima para assegurar a ocultação de outro crime contra a mulher durante a ocasião de calamidade pública, pandemia da Covid-19, matou Maria das Graças dos Santos, incorrendo no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 4, 5 e 6, cumulado com o artigo 61, inciso 2, a linha J, todos do Código Penal. Crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima para assegurar a ocultação de outro crime contra a mulher durante a ocasião de pandemia da Covid-19. Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado Gustavo Felício Franco, vulgo Cabeção ou Cabeça, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, manteve conjunção carnal com Maria das Graças dos Santos, enquanto não podia oferecer resistência por estar desmaiada, durante a ocasião de calamidade pública, pandemia da Covid-19, incorrendo no artigo 217-A, parágrafo 1º, cumulado com o artigo 61, inciso 2, a linha J, ambos do Código Penal, crime de estupro de vulnerável, durante a ocasião de pandemia da Covid-19. Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado Gustavo Felício Franco, vulgo Cabeção ou Cabeça, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, inovou artificiosamente o estado do lugar e da pessoa, para produzir efeito em processo penal ainda não iniciado, com o fim de induzir a erro perito, durante a ocasião de calamidade pública, pandemia da Covid-19, incorrendo no artigo 347, parágrafo único, cumulado com o artigo 61, inciso 2, a linha J, ambos do Código Penal, crime de fraude processual durante a ocasião de pandemia da Covid-19. Segundo apurado, Gustavo não gostava da vítima, alegando que em data anterior ela o humilhou, chamando de vagabundo e dizendo que ele influenciava o filho de sua amiga no consumo de drogas. Na madrugada dos fatos, o acusado pulou o muro que divide sua casa e a casa da vizinha e a casa da vítima. Observou Maria sentada no sofá, assistindo televisão.
Em seguida, entrou sorrateiramente e a agarrou por trás, com um golpe conhecido como mata-leão. Ela bateu a cabeça no chão, ele apertou mais o pescoço e ela desmaiou. O denunciado aproveitou-se dessa situação e manteve conjunção carnal com Maria, apertando o seu pescoço durante o ato, chegando a ejacular dentro de sua vagina. Depois a matou. O acusado permaneceu na residência por mais 2 horas, tomando uma garrafa de vinho na sala, com a vítima já morta no local. Passado algum tempo, ele jogou uma presilha de cabelo de Maria no quintal, andou pelos fundos da casa, retornou para o interior do imóvel, arrastou o corpo da vítima até o banheiro, retirou suas roupas, deu banho, enxugou o corpo com uma toalha, arrastou até o quarto e deixou a vítima deitada em cima da cama, nua e em decúbito dorsal. Ato contínuo, Gustavo pegou as roupas de Maria, trancou a porta do imóvel com as chaves e depois as jogou pela janela. Os objetos acabaram caindo em cima do sofá. Então, ele urinou e jogou água nas pegadas que havia deixado na terra. Pulou o muro de volta à sua residência e arremessou as roupas da vítima e a garrafa de vinho no terreno baldio atrás de sua casa, na rua Otávio Luiz da Silva, número 278, bairro Guanabara. Logo depois, foi dormir em sua residência. Na manhã daquele dia, o autor foi à feira livre da cidade e conseguiu um emprego na área rural da cidade de Fernandópolis, São Paulo. Empreendeu fuga e retornou à cidade dias depois, ocasião em que foi preso. Ressalta-se que o crime foi praticado por motivo torpe, visto que o denunciado queria se vingar da vítima por tê-lo humilhado, chamando-o de vagabundo e dizendo que levava seu vizinho para consumir entorpecentes. Ainda, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando que o denunciado surpreendeu a vítima apertando seu pescoço por trás até que ela desmaiasse, diminuindo suas chances de defesa. Depois a matou. Além disso, o crime foi cometido para assegurar a ocultação de outro crime, tendo em vista que o acusado estuprou a vítima após ela desmaiar e a matou para que referido estupro não fosse descoberto. Ainda, necessário reconhecer que o crime foi praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, considerando que o autor cometeu o delito contra sua vizinha Maria das Graças dos Santos. Agravam-se as condutas por terem sido praticadas durante estado de calamidade pública declarada pela pandemia da Covid-19, nos termos da Lei 13.979 de 2020, a qual ensejou determinação de distanciamento social e quarentena, tornando ainda mais grave as agressões psicológicas e físicas ocasionadas pelo denunciado, potencializada pela situação extrema da doença mundial. Termo de declaração, 30 de novembro de 2020. Gustavo Felixto Franco respondeu que, sobre os fatos ora investigados, ou seja, sobre o crime de homicídio mencionados no BO 1293/2020, do 3º DP, tendo como vítima Maria das Graças dos Santos, informa que conhecia tal vítima, pois mora vizinha dela há cerca de 1 ano. Que o declarante informa que não gostava muito dela, porque a mesma e a tia do declarante, de nome Ana Cláudia, humilhavam o declarante, chamando-o de vagabundo, e também dizendo que o declarante levava o seu primo e filho de Ana Cláudia, Tiago, para cheirar cocaína. Que na véspera do achado do corpo da vítima, o declarante saiu da casa por volta das 10 horas, quando foi receber seu pagamento e passou no comércio denominado Bará Total, onde comprou 2 garrafas de vinho de vidro, cuja marca não sabe dizer.
sendo do tipo suave, e foi até a Lagoa Maior, onde consumiu uma das garrafas, bem como fez uso de maconha e retornou para sua casa, lá chegando por volta das 17 horas, que já estava escuro quando resolveu ir até a casa de Maria das Graças, momento em que alega ter pulado o muro que divide seu quintal com o dela, e foi até a porta da frente, que estava aberta, pois ela assistia televisão sentada ao sofá na sala, apenas de pijama. Que alega que foi logo agarrando Maria das Graças, aplicando um mata-leão nela, momento em que ela bateu a cabeça no chão, causando-lhe um ferimento. Que aplicou o golpe nela, fazendo com que a mesma morresse ali, e o declarante tomou a outra garrafa de vinho que tinha comprado, isso ali na sala mesmo, que alega que levou tal garrafa quando da primeira vez que chegou ali na casa da vítima, que afirma que uma presilha de prender cabelos da vítima, o declarante a jogou lá nos fundos da casa desta, que chegou a andar ali nos fundos do quintal, que antes de ir embora, depois de tomado a garrafa de vinho, arrastou o corpo da vítima até o banheiro da casa dela, onde deu banho nela e retirou a roupa dela, levando-a até a cama dela, deixando-a nua para acharem que ela tinha sido estuprada. Mas o declarante afirma categoricamente que não chegou a abusar de Maria das Graças, que afirma que o pijama da vítima jogou no quintal, que faz fundos com a casa do declarante, que as peças do pijama se tratavam de uma blusa e um short, cujas cores e detalhes não se recorda. Que recorda-se que usou uma toalha para enxugar o corpo da vítima antes de deixá-lo ali na cama, que ao deixar a casa, o declarante saiu pela porta da sala, trancando-a e depois, pela janela da sala, jogou as chaves ali em cima do sofá, que para retornar para sua casa, alega que pulou o mesmo muro que divide sua casa da casa de Maria das Graças, e daí foi dormir. Que no dia seguinte, quando já havia amanhecido, foi que o declarante ouviu gritos da filha da vítima ali na casa desta, e depois percebeu a chegada de ambulância e viaturas, que nesse momento permaneceu no interior de sua casa e saiu somente depois, quando todos foram embora, que alega que o litro de vinho vazio que bebeu ali na casa de Maria das Graças foi jogado no mesmo terreno que jogou o pijama dela, que afirma que deixou Maria das Graças sem roupas ali na cama para simular um estupro, que alega que não está arrependido de seu ato, pois estava com muita raiva de Maria das Graças, por isso que agiu de tal forma, que quando agarrou a vítima, o fez rapidamente para que ela não pudesse se defender e nem gritar por socorro, que nega que tenha usado qualquer instrumento para atingir a cabeça da vítima, que naquele dia fazia uso de um short jeans do tipo bermuda curta e estava sem camisete e descalço, que não levou nenhum objeto ou quantia em dinheiro da vítima, apenas foi com intenção de matá-la, que alega que agiu sozinho, que afirma categoricamente que não chegou a abusar sexualmente de Maria das Graças e nem manteve relação sexual com ela de forma consentida, pois sua ideia era apenas matá-la, que informa que nunca foi preso e nem processado anteriormente, que está respondendo a inquérito policial pela prática de lesão corporal praticado contra seu genitor, que na manhã do último sábado foi até a feira local onde se encontrou com seu ex-patrão conhecido por Zé da Pamonha, o qual tem uma caminhonete Ford F-250 cor preta, e acertaram que voltaria a trabalhar com ele numa cidade que fica próxima a Jales, São Paulo. Ao que parece, seria Fernandópolis, São Paulo, que depois que Zé da Pamonha terminou a feira, onde o declarante também se encontrava, o funcionário de Zé da Pamonha, cujo nome não sabe dizer, foi com o declarante até sua casa, onde pegou algumas roupas e saiu de viagem. Mas antes, o declarante foi se despedir de sua mãe, que informa que resolveu fugir porque ficou com medo das consequências, ou seja, do ato criminoso que o declarante tinha cometido contra a vítima Maria das Graças, que alega que resolveu voltar para esta cidade no último sábado porque sua mãe não estava bem, que indagado se entrou em contato com algum familiar enquanto estava em Fernandópolis, São Paulo, informou que não, sendo que apenas tem
tem um pressentimento, que alega que não tem celular e não sabe dizer o número do telefone de sua genitora ou qualquer outro familiar, que prestou suas declarações de livre e espontânea vontade, sem qualquer tipo de coação. Inclusive, gravou o que relatou, sendo que deseja colaborar com a justiça, que o declarante afirma que agiu sozinho quando matou Maria das Graças. Termo de declaração complementar. Dia 30 de novembro de 2020, Gustavo Felício Franco respondeu que ratifica o que declarou anteriormente, que o declarante reconhece neste ato algumas peças de roupas pertencentes à vítima Maria das Graças, peças essas que, conforme disse anteriormente, jogou no terreno que fica no vizinho de fundos de sua casa, que reconhece 1 litro de vinho, marca Campo Largo, suave, de 750 ml, vazio. Litro esse que consumiu na casa da vítima, conforme anteriormente relatado. Que reconhece um short florido nas cores azul e rosa, o qual a vítima usava naquela noite. Que, com relação a uma calcinha de cor amarela, informa que tal peça não pertencia à vítima, mas sim à sua ex-mulher, Nayara, de quem está separado há cerca de 4 meses. Que a toalha de rosto, cor branca, com estampas de figuras de caracol, abelha e cogumelo, como sendo da vítima Maria das Graças, que com relação à fronha de travesseiro de cor rosa, informa que tal peça pertence ao declarante e também jogou naquele terreno, há poucos dias, que inclusive a tampa do litro de vinho, ora apreendido, ficou na pia da casa da vítima Maria das Graças, que tais objetos foram localizados graças a informações prestadas pelo declarante. Termo de declaração complementar. 2 de dezembro de 2020. Gustavo Felício Franco respondeu que ratifica, em parte, suas declarações prestadas anteriormente, sendo que deseja retificar o seguinte: que, na verdade, o declarante confirma que manteve relação sexual com a vítima Maria das Graças, a quem chamava de Dona Maria, que naquela ocasião, quando adentrou a sala da vítima, estando esta sentada ao sofá, de roupas, ou seja, com o pijama, o declarante foi logo agarrando-a e começou a aplicar o golpe do tipo mata-leão, quando então a mesma foi querendo desmaiar. Que, ato contínuo, o declarante rasgou a blusa que ela vestia, já com a intenção de manter relação sexual com ela, cuja vítima não aceitava tal ato. Que afirma que, enquanto estava tirando a blusa dela, a própria vítima retirava o short. Que afirma que a vítima estava usando uma calcinha de cor amarela, a qual foi retirada pelo declarante quando a vítima ainda estava desmaiada. Que, aproveitando-se da situação de que a vítima estava desmaiada, o declarante informa que manteve relação sexual com ela por cerca de 10 minutos, chegando a ejacular nela. Que confirma que a vítima bateu a cabeça quando estava sofrendo o golpe mata-leão, desferido pelo declarante. Que, depois de ter mantido relação sexual com Maria das Graças, o declarante tomou a garrafa de vinho, que confirma ser sua, e que a levou até a casa da vítima, que ficou bebendo o vinho, com a vítima já morta ali na casa, por cerca de 2 horas, ou seja, das 18 às 20 horas. Que, ao pular o muro de volta para sua casa, o declarante, por ter bebido vinho, sentiu vontade de urinar e urinou em cima de seu rastro, para que o mesmo desaparecesse. Sendo que depois também pegou um balde de água e jogou lá, o que fez com que as marcas de seus rastros desaparecessem. Que afirma categoricamente que não retornou até a casa da vizinha, após ter matado e estuprado esta, e voltado para sua casa. Que, com relação às imagens onde aparecem o declarante andando ali na frente de sua casa, inclusive indo em direção à casa de sua mãe, sendo que isso já era mais de meia-noite, que alega que chegou na casa de sua mãe para refletir sobre seu ato, pois ali chegou e seus pais estavam dormindo, onde ficou na calçada ali na frente da casa de sua mãe, e depois retornou para sua casa. Que, com relação ao fato de ter se abaixado e olhado para o interior de um portão, conforme consta de uma das imagens captadas ali na frente de sua casa,
O declarante afirma que olhou, na verdade, para dentro de seu quintal, pois achava que poderia ter alguém ali à sua espera. Que após se certificar de que não havia ninguém em seu quintal, foi que o declarante resolveu ali adentrar e ir para sua cama dormir. Que nega que tenha olhado pelas frestas do portão da casa da vítima e depois adentrado novamente à casa desta. Que com relação aos demais ocorridos ali na casa, o declarante ratifica o que disse anteriormente, que informa que a vítima estava usando uma calcinha de cor amarela, peça de roupa que reconhece como sendo a mesma apreendida nestes autos, que reconhece também a blusa de cor preta com listras brancas, ora apreendidas, como sendo a mesma que as vítimas usavam no momento em que a abordou, e tais peças de roupas foram jogadas pelo depoente ali no quintal, que fica na casa que faz fundo com a sua, que novamente o depoente afirma não estar arrependido de seu ato. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Então tá bom. Então, encerrada a leitura de peças do processo, pedido da acusação e defesa, vamos para o interrogatório. Boa tarde, senhor Gustavo. O senhor está me ouvindo bem? Sim, senhor. Boa tarde, doutor. Então tá bom, então. Vamos começar então o seu interrogatório. O senhor já teve a conversa em caráter reservado com o defensor público e fará a sua defesa aqui em plenário. Pode começar a gravação então, Karina. Tá. Boa tarde, Gustavo. Você pode falar seu nome completo, por favor? Branco. Gustavo, você está sendo acusado e vai ser submetido a julgamento aqui pelo plenário tribunal do júri da prática de 3 crimes: homicídio quadruplamente qualificado, estupro e fraude processual. O senhor tem assegurado pela Constituição Federal e pelas leis o direito, se quiser, ficar calado aqui no plenário tribunal do júri. E caso o senhor queira ficar calado, não haveria nenhum prejuízo para a sua defesa. Então, pergunto, o senhor quer falar ou quer ficar em silêncio? Em silêncio. Tá, é direito constitucional do senhor, não vai ter nenhum tipo de prejuízo para a sua defesa, que será muito bem exercida pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, você pode dizer que é a melhor do Brasil, pelo defensor aqui muito atuante, doutor Danilo. Então, pode encerrar a gravação. Então, encerrado o seu interrogatório, sem maiores delongas, vamos passar para fatos dos debates orais. O senhor jurado, quem quiser pegar um café e uma água, fique bem à vontade, tá bom? Algum dos senhores da senhora quer até o banheiro? Uma coisa? Não? Ninguém? Então, sem maiores delongas, vamos passar, então, a palavra para o representante da acusação. Lembrando quem está nos assistindo, acompanhando, prestigiando mais nesse júri transmitindo realizado aqui, que nesse mês de junho, o júri que vai ser quarta-feira que vem, foi cancelado. Depois haverá mais outros 2 júris, dia 21 e 23. Depois, aí no primeiro semestre, não haverá mais júris. Aí voltaremos com a realização e transmissão dos júris no mês de setembro. Ah, tá. Só foi passado aqui, o senhor Gustavo, isso até o defensor público assiste. O senhor não quer assistir, acompanhar o julgamento, é isso? Quer? É que o som está desligado. Só faz assim, senhor, faz o sinal. O senhor quer acompanhar sim ou não? É direito do senhor você acompanhar. Quer acompanhar? Então tá bom, é direito dele, ótimo, doutor. Então vamos então dar continuidade. Passa a palavra para o representante do Ministério Público, Dr. Luciano Anechini Lara Leite, que terá até 1h30 para suas considerações iniciais. Se só passar antes para o Dr. Danilo, Dr. Luciano, que eu sou um juiz de palavra, falei que no segundo semestre ia marcar poucos júris, então foram marcados 6 no mês de setembro e 7 no mês de outubro, entendeu? Então realmente temos ainda novembro para marcar, então eu tenho que cumprir aquilo que eu falei para os doutores, entendeu? Então tá bom, então Quem somos nós para dizer que é muito pouco, né? Tá tranquilo, doutores. Não, mas são alguns que eu volto a dizer que neste ano aqui, se Deus assim permitir, o esforço de trabalho de todos, que sempre tem que agradecer a colaboração do Ministério Público, que é capitaneado pelo doutor Luciano, defensor pelo doutor Danilo, os demais defensores que assistem, advogados que fazem aqui em plenário, que mesmo algumas semanas marcamos 2 plenários, mas tinha ainda um resquício daquilo que ficou ainda paralisado, atrasado por causa da pandemia. Então, minha ideia a partir do ano que vem, voltamos ao patamar que estávamos de 4, 5 por mês, que era a realidade aqui em Três Lagoas antes da pandemia. Então, sem maior delongas, passo a palavra para o doutor Luciano, que terá até 1h30 para as suas considerações iniciais. Doutor, está com a palavra. Excelentíssimo senhor doutor Rodrigo Pedrini Marcos, é com muita honra e satisfação que inicio os trabalhos dessa quarta-feira, saudando e
agradecendo pela possibilidade, oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos para trazer resposta a um julgamento de um dos casos mais grotescos que eu já participei, não só pela peculiaridade com que o delito foi praticado, mas também pela frieza com que a confissão é realizada, com que o acusado se manifestou quanto à apuração que foi realizada, inclusive, inicialmente, com a forma descarada com que ele tenta dissimular a ação por ele praticada. Eu já tive a oportunidade, eu fiz mais de 420 julgamentos de plenário tribunal do júri em 19 anos de carreira. Eu já atuei tranquilamente mais de 20 mil inquéritos entre os criminais residuais e os de crimes dolosos contra a vida, e eu tive a oportunidade por uma única vez de atuar com relação a um acusado que teve um laudo, teve um reconhecimento de um psiquiatra de que ele era um sociopata, que ele era um psicopata, né? A gente sabe que em torno de 2% da população tem sociopatia, tem psicopatia, alguns a manifestam de maneira mais violenta, outros nem tanto, mas tem a psicopatia, em torno de 2%, são estudos realizados nos Estados Unidos, 1,8% a 2% da população é psicopata, né? Mas dificilmente a gente consegue laudar, chegar a esse resultado, né? Não foi questionado nesse caso a psicopatia, que em nada diminui a responsabilidade do acusado, não é doença mental, tá? É uma forma de manifestação da personalidade que não tem diminuição nenhuma com relação à sua responsabilização, mas que mostra uma falta de empatia. O psicopata, o sociopata, ele não demonstra, ele não consegue manifestar sentimentos na forma com que a pessoa comum, tá? Dor, amor, remorso, tá? Esses sentimentos não são normalmente sentidos ou não são da mesma maneira manifestados por quem tem essa psicopatia, tá? E a falta de remorso, em especial, faz com que ele, não tendo empatia com o outro, não se preocupe com o sentimento do outro, não tenha qualquer... na verdade, ele menospreza o sentimento alheio, e ele, no afã de se achar superior, e eles têm essa condição de se acharem muito superiores, eles tentam, inclusive, disfarçar. Por isso que 2% da população sendo psicopata, poucos são efetivamente encontrados e diagnosticados, porque eles tentam, na sua superioridade, disfarçar essa psicopatia, mas eles a manifestam por diversas formas. Uma das formas mais comuns, inclusive muito estudada nos Estados Unidos, com relação à detecção da psicopatia, da sociopatia, é maus tratos a animais. E esses maus tratos a animais, eles se manifestam muito no começo da vida da pessoa. Então a criança, ela não tem aquela empatia que as crianças normalmente desenvolvem com os bichinhos, e eles começam a maltratar, machucar e matar os animais. Por vezes, esse matar os animais acaba se desenvolvendo e encaminhando para matar pessoas, machucar pessoas, maltratar pessoas, inclusive matar pessoas. Não se confunde a psicopatia com o serial killer, o assassino em massa, nada disso, tá? Mas pode ser uma forma de manifestação de um psicopata de sentir não prazer, porque eles têm dificuldade, inclusive, em sentir prazer também, mas de se sentir realizado, reforçando a sua grandeza, tendo controle com relação à vida da outra pessoa, né? Por mais que eu me sinta muito terrivelmente afetado pelo trabalho, né? 424 plenários realizados, eu chego a perder 3 quilos em plenário do Tribunal do Júri, já medi, já pesei, tá? Nos júris de facção criminosa, eu tive a pachorra de pesar, porque eu estou transpirando muito, eu tive a pachorra de pesar antes de fazer e me pesei quando saí daqui, né? Passando na farmácia para pegar um xarope. Perdi 3 quilos, já cheguei a perder 3 quilos em plenário, perdi muito do cabelo que ainda tinha, a franja já não existe, né? O que sobrou está branco, a barba está branca, né? Também pelo estresse que o júri me causa, mas ainda assim eu gosto de estudar e gosto de pesquisar a respeito do júri, e uma das coisas que eu tenho interesse em fazer é de entender um pouco mais essa questão da psicopatia, sem conhecimento psiquiátrico, e aprofundar em conhecimento médico psiquiátrico, mas de analisar os interrogatórios que são realizados e estudados nos Estados Unidos com relação aos psicopatas e com relação aos serial killers que eles têm lá, né? E eles dizem isso, que eles tem a satisfação, não é prazer, mas é uma satisfação muito grande em ter o controle da vida das vítimas em suas mãos. E que eles se realizam, porque eles falam, a grande maioria fala que se vê Deus,
ou se vê o grande, a pessoa mais forte, mais poderosa, ao ter o controle da vida da vítima em suas mãos. Estou fazendo esse introito para dizer para vocês, trata-se de um caso clássico de psicopatia. Esse cidadão é um psicopata. Hoje nós estamos julgando um psicopata. Uma pessoa que faz o que ele fez, regozijando com o crime praticado, curtindo uma garrafa de vinho, tendo a sua vítima morta ao seu lado. Olha a disfarçatez, olha a maldade desse cidadão. Ele estupra, ele subjuga a sua vítima, porque tinha com ela nutria por ela desafeto, porque ela falava mal dele, porque ela criticava a conduta dele, porque ela não aceitava o fato dele ser usuário e ter levado o sobrinho de alguém a ter usado droga. Ele sai, compra 2 garrafas de vinho, vai para a lagoa, toma uma garrafa de vinho fumando maconha, e aí tem gênios dizendo que tem que liberar a droga, né? Tem que liberar a maconha, porque que mal faz, né? Que mal faz agravar todas as doenças psiquiátricas. Todas, repito, todas as doenças psiquiátricas são agravadas com o uso de álcool e drogas. Todas. Não é só a psicopatia que aflora com muito mais força. Todas. A depressão fica pior, né? A ansiedade fica maior, tudo fica pior com álcool e drogas. Aí querem liberar a maconha, né? Porque não faz mal, o cara fuma em casa, que problema tem, né? Vai ver, 77% das presas nossas estão lá por tráfico, né? A grande maioria dos presos nossos estão lá por tráfico ou as condutas assemelhadas. Ah, mas liberando a maconha não vai ter problema. Lógico, né? Liberando a maconha, lógico que vai acabar o mercado irregular, né? Todo traficante vai resolver pagar imposto, né? Todo traficante vai resolver abrir uma lojinha e recolher o tributo para o governo e não continuar fazendo do mercado ilícito que eles têm a fonte de renda, né? Lógico que todo mundo vai abrir uma loja e todo mundo vai vender maconha legalizada, né? Tem que ser gênio para imaginar que isso vai acontecer. Não funcionou em lugar nenhum do mundo, né? Já não está funcionando nos Estados Unidos, Califórnia e Nova York, que o digam, tá? Que estão intransitáveis, que estão com dificuldade de manter os seus moradores. Estão perdendo moradores para outros estados porque o pessoal de bem está fugindo porque não consegue mais viver naqueles estados, dada o aumento da criminalidade que eles estão alcançando, liberando o consumo de drogas por lá, em especial a maconha. Mas, dizia eu, o cidadão vai, curte a sua garrafa de vinho, fuma a sua maconha, volta para casa e resolve matar a vítima. Porque com ela tinha um desafeto, né? Com ela já tinha um problema. Salta a ver que ela estava à noite somente de pijamas. Na declaração dele, dizer que a vítima está somente de pijamas, aquilo já me deu uma raiva. Mas me deu uma raiva. Porra, a pessoa está na sua casa assistindo TV à noite, ela está só de pijama. É colocar na vítima ainda uma razão dele ter feito o que ele fez. Onde já se viu? Ela está só de pijama na casa dela assistindo televisão. Eu peço desculpas, eu ia começar, na verdade, a pedir desculpa às senhoras que foram escolhidas. Eu tentei afastar algumas das senhoras, sabendo o tema sensível que a gente estava tratando aqui, né? Mas eu entendo que, mesmo tendo que passar por isso aí, é necessário que as senhoras vejam aonde vai a maldade. É necessário que as senhoras vejam que, por vezes, nem em casa a gente está seguro. E por que, sendo criticado, sendo discutido e sendo falado a respeito do sistema carcerário brasileiro, porque tem situações que nós temos que ter pessoas como essa trancadas e que não saiam. Infelizmente, a pena que a gente vai alcançar aqui não é suficiente para esse cidadão. Esse cara não poderia sair da cadeia. Nunca mais. Nunca mais. Eu espero que ele pegue pelo menos, uns 40 a 50 anos pelo crime que ele praticou hoje. Porque ele, com 22 anos, quando foi preso, né, ficando os 40 anos máximo que ele vai ficar sem poder dali sair, né, a gente consegue manter ele até bem idoso lá, se nada acontecer com ele na cadeia. E não vai, porque ele tem 3 refeições balanceadas, tem médico, tem dentista, tem todo o cuidado necessário que nós empregamos aqui no Mato Grosso do Sul aos nossos internos, né? Mas que ele, pelo menos, fique fora da sociedade. Porque esse cara, quando voltar, eu não tenho bola de cristal, eu não sei quais são os 6 números da Mega Sena que vão ser sorteados hoje, não tenho dom da premonição. Mas eu tenho como dizer para vocês, esse cara, quando sair, ele volta a delinquir. Ele volta a delinquir. Porque ele é psicopata. Quem pula na casa da vizinha porque tem um desentendimento com ela, a esgana, a estupra, a mata, dá banho e simula uma cena para dificultar a apuração, inclusive dando banho para tirar os vestígios do crime que ele praticou. E ele quase conseguiu fazer isso. Quase. Mas se traiu no interrogatório, vou trazer. No primeiro interrogatório eu já falei, não tem nada dessa conversa não. Na terceira versão ele confessa o estupro, mas eu já não tinha dúvida antes dos laudos virem. E os laudos vieram que tinha material genético nela, né? Não foi detectado no swap que foi passado, infelizmente, porque ele lavou, e quando passa o cotonete, talvez não tenha passado no ponto em que ainda havia esperma, né? Mas foi detectado esperma na vítima, material masculino na vítima, e foi detectado um pelo
pubiano, né, o chamado pentelho, né, um pelo pubiano diferente do da vítima. A vítima era uma mulher que se cuidava, né, que cortava, raspava os pelos pubianos, e um pelo não cortado, não tratado, mais grosso, diferente, foi encontrado ali. Tá? Infelizmente, sem material genético suficiente para confrontar com o material dele, até o exame de DNA nós tentamos fazer, não tinha material suficiente. Para se fazer um material genético colhido de um cabelo, a gente precisa do bulbo do fio de cabelo ter material genético suficiente. O que foi encontrado, até porque também lavado, mexido e tal, não tinha material suficiente para contraprova. Mas não era necessário, né? Porque estava evidente que ele tinha a estuprado. Não só entrou, a enforcou, né, esganou com o mata-leão, derrubou no chão, fez ela bater a cabeça, a estuprou, deu um chupão, tinha um chupão no peito da vítima, tá, uma marca de chupão. Então ele, na doente, lascívia, animal, de estuprá-la, aproveitando-se do ato sexual, acabando com a dignidade sexual daquela vítima, a mata, dá um banho nela, muda a cena do crime ali para simular um estupro. Inicialmente ele não ia confessar, né? Tanto que não está preso aqui em Três Lagoas. Aqui no presídio de Três Lagoas não fica estuprador, tá? Eles têm que ir para presídios separados para ficar confinados. Nem os presos não admitem esse tipo de crime, né? Nem os presos admitem crime sexual. Não satisfeito com toda a maldade, com toda a violência do crime que ele praticou com a sua vizinha, tendo buscado simular e modificar a cena para dificultar a apuração do crime, ele abre a segunda garrafa de vinho, senta lá e fica por 2 horas na casa da vítima, com a vítima morta ao seu lado, degustando a segunda garrafa de vinho. Pula o muro e volta para casa. Por quê? Bebeu? Por quê? Gozou? Por quê? Se aproveitou, lógico, ia dormir. E deitou a cabeça no travesseiro e, pasmem, dormiu. Até o dia seguinte, quando houve a filha da vítima gritando, desesperada por encontrar a mãe morta em casa, nua, vendo que havia a possibilidade e o risco efetivo dela ter sido também, além de morta, ter perdido a dignidade sexual por ter sido estuprada, e vendo que aquilo poderia ter ocorrido com sua mãe, aos gritos da filha, acorda e faz o quê? Vai para a feira buscar uma oportunidade de trabalho com algum feirante, com alguém que tinha um sítio ou algum lugar, com o que entra numa caminhonete F-250 e sai, buscando com isso fugir da responsabilidade do crime que ele praticou. Cereja do bolo. Interrogado, pergunta padrão, que é feita a todos e que lhes garante a todos a possibilidade de vir aqui buscar uma clemência ou buscar um mínimo de sensibilização dos jurados com relação ao ato criminoso praticado. Obrigatoriamente se pergunta: o senhor está arrependido do crime que praticou? Para mim é uma pergunta boçal, banal, idiota, né? Dar um tapa na cara da sociedade. Se está arrependido do crime que praticou, se tem noção do que é arrependimento, tivesse a humanidade de pensar antes de praticá-lo e não fazê-lo. Muito mais fácil, 99,9% da população age todos os dias, até pensando: nossa, mas eu tô com uma raiva que eu queria matar aquela pessoa. E nem passa além disso, de um pensamento leviano, né, que some imediatamente. Você sabe o custo-benefício, sabe das responsabilidades, sabe o que vai acontecer, sabe do risco que você vai correr, sabe que você vai preso. Lógico que não passa de um pensamento bobo na sua cabeça. E, por vezes, se arrepende, inclusive, de ter pensado nisso. Jamais de colocar em prática nada nesse sentido. Por mais nervoso que você esteja, por mais desagradado que você esteja, porque somos humanos. Sabemos que o mínimo que tem que ter de respeito é de respeitar a integridade física do outro. É feita a tola pergunta: o senhor está arrependido do seu crime? E não mais das vezes a gente vê as lágrimas de crocodilo aqui em plenário. Não, eu estou muito arrependido. Olha, eu me arrependo todo dia. O senhor se arrepende todo dia? O senhor foi falar com os parentes da vítima? O senhor procurou reverter o crime que o senhor praticou? O senhor pagou pensão para os filhos do morto? O senhor procurou a viúva para saber se ela estava precisando de alguma coisa? O senhor buscou reparar o dano que o senhor causou àquela família? Trazer de volta o morto o senhor não vai trazer. Mas o senhor pensou em recuperá-los, ressarci-los? No mínimo. Está arrependido, tudo bem, mas o que você fez com relação a esse arrependimento? Normalmente, nada fazem, né? Mas pelo menos vêm aqui e tentam nos enganar dizendo: olha, eu me arrependo muito, me arrependo toda noite, né? Me arrependo bastante. O que ele disse? Não me arrependo. Na ratificação do interrogatório, continuo dizendo que não me arrependo. E na terceira vez, quando confessa, inclusive, o estupro, também não me arrependo. Continuo não me arrependendo. Porque ele não tem esse sentimento. Esse sentimento não lhe é natural, não lhe é familiar, porque ele é psicopata. O cara que faz isso, ele é psicopata. Lara, você não pode falar isso porque você não é psiquiatra. Não, eu falo com todas as letras. Quem
esgana uma senhora, sua vizinha, de 60 anos, a mata, depois de tê-la estuprado, abre uma garrafa de vinho e fica ali 2 horas tomando, curtindo a sua garrafa de vinho, não é gente normal. Não é normal. Não é. Não tem como ser. E depois de pego, de flagrado, de preso, não ter o mínimo de chegar e falar, lógico que eu estou arrependido, matei uma senhora, eu estuprei uma senhora, eu não vou ser aceito entre os presos. Ele está rindo. Ele está rindo. Vocês estão vendo que ele está rindo do que eu estou falando? Pois é. E é por isso que eu não vou me alongar. Eu não gasto vela com um defunto ruim. Não vou me alongar, não vou gastar minha 1h30 que eu tenho para fazer essa apresentação, porque ele não merece 1h30 do Ministério Público. Ele não merece. Ele não merece. E eu só tive, dentro do meu conhecimento, dentro das minhas possibilidades, eu só tive como colocar 4 qualificadoras para esse delito. Eu não tive como colocar mais. Não é por excesso de acusação, porque não teve nenhum excesso de acusação. É porque não cabia mais, porque se coubesse eu colocava. Porque esse cara não pode sair da cadeia. Ele não pode. E o homicídio é de 12 a 30 anos, só. A gente vai conseguir chegar muito próximo dos 30, mesmo ele tendo confessando. Mas só. Precisava mais. Para a gente ter a garantia, nós, sociedade de Três Lagoas, temos a garantia que esse cara não vai, que a gente não vai trombar com ele na rua. Porque esse cara vai sair e ele vai voltar a delinquir. O crime de estupro de 8 a 20 anos, como a vítima foi morta, como foi praticado na forma com que foi praticado, né, vai ter a pena muito mais próxima do máximo do que do mínimo. Mais que isso, ele ter fraudado a cena do crime, ele ter lavado a vítima, ele ter buscado simular uma situação para tentar dificultar a apuração, a fraude processual, que tem uma pena baixíssima, infelizmente, vai ser aplicada no máximo para ele, que é o que pede o Ministério Público, por ter feito tudo isso durante o período da pandemia, em que a gente estava trancado, obrigado a ficar dentro de casa. E ele começar o seu depoimento dizendo que a vítima estava só de calcinha em casa assistindo TV. A gente era obrigado, a campanha era fique em casa. Ela, uma senhora, estava em casa fazendo o que o governo estava determinando, o que a televisão estava mandando. E ele a ofender naquela maneira. Infelizmente, eu não tive como colocar mais coisas para serem apuradas, para a gente conseguir garantir que esse cara não saísse mais do presídio. Não tive. Não tive. Infelizmente, a nossa legislação não nos permite isso. Mas eu vou acompanhar. Eu não acompanho as guias de execução, mas eu vou acompanhar quando ele for condenado, quando transitar em julgado, e ele estiver cumprindo a pena, eu vou acompanhar esse caso e vou pedir para o promotor que estiver acompanhando isso, um dos 4 promotores que cuidam das guias de execução aqui, no dia em que ele alcançar a possibilidade de vir a ter um benefício, porque vai ter, de progredir para um semiaberto, para alguma coisa, para que se faça o que ainda não foi feito, que é um exame de periculosidade. Por quê? Nós temos meios de garantir que ele não tenha a progressão de regime enquanto ele não mostrar que ele está bem para progredir, para voltar à convívio social e outras questões. Mas isso é para depois. Nós precisamos, num primeiro momento, fazer justiça à vítima, fazer justiça a todas as mulheres, fazer justiça a algo que nem as organizações criminosas, que são o câncer da sociedade atual, que são o que mais nos atrapalha, o que mais nos incomodam, não admitem que nós mostremos que também a sociedade organizada jamais admitiu um crime sexual. Jamais admitiria que se ofendesse a dignidade sexual de uma mulher mediante violência. Jamais. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar que ele, tendo pulado e dito que já foi desde o primeiro momento para matá-la, ele foi para matá-la. Ele foi lá na lagoa, né? A gente vai na lagoa, vê o pôr do sol, vê os bichinhos, vê a capivara, vê os patinhos, vê quem está lá, né? Vê o pessoal passeando, vê aquele cartão postal da nossa cidade. E sai dali realizado, energizado, né? Tive contato com a natureza, tive contato com aquelas poucas cidades do Brasil, tem aquele cenário que nós temos ali, né? Nós saímos energizados, nós saímos felizes, nós saímos beneficiados do fato de estar tão próximo da gente ali. De vez em quando ainda passa uma arara voando, ainda passa coisa que o pessoal vai em zoológico para ver, nós vemos ali. Ele estava lá, tomando o vinhozinho dele, fumando a maconha dele, e resolveu voltar para casa, matar a vítima. Pulou para matar a vítima. Pulou para matar a vítima com relação à primeira qualificadora para vingar-se da vítima. Para vingar-se da vítima. É esse o primeiro motivo, esse o primeiro móvel, essa a primeira qualificadora que fez com que ele a matasse. Era isso que ele queria. Era isso que fez o vinho, a maconha dele, aquele momento ali que nos energiza, que para o psicopata ali fez com que despertasse a vontade de resolver o problema dele com a vítima. Primeira qualificadora. Ele chega lá, ele pula lá,
Ele dá um mata-leão, a pega em casa, ele dá um mata-leão, enquanto ele dá um mata-leão é uma chave de pescoço, né? Ele dá uma gravata nela ali, puxa ela pelo pescoço e a derruba no chão, enquanto ele desequilibra, enquanto ele a força para fazer com que ela perdesse o ar, né? Para que ela se desacordasse, ele bate a cabeça dela no chão, inclusive com grande sangramento, tá? Tem grande sangramento, tinha sangue, ele lavou ali, limpou, precisou mexer, porque ele bateu a cabeça dela no chão. Depois o perito desconfiou, viu que tinha uma lesão ali, que além dela ter sido estuprada, além de ela ter sido asfixiada, que tinha uma lesão na cabeça. Fez a abertura, tá? Eu ia passar para vocês, nem vou passar os laudos, tá? Que são bem pesados, tá? Ele faz a abertura, faz a análise da calota craniana e verifica que tinha tido um traumatismo, tinha uma batida ali pesada, tinha um machucado pesado, o que foi, e ele falou, eu a derrubei no chão, ela bateu a cabeça no chão. Com a vítima desacordada, ele vai, tira a roupa dela e tem a pachorra de falar que enquanto ele tirava a parte de cima, ela tirava a saia. Porra, não ofende a vítima. Não ofende a vítima. A estupra e ao estuprá-la continua esganando. Continua esganando a vítima e a mata. A mata. Ejacula dentro da vítima. Tira a vítima, ele fala que durou 10 minutos o ato, a gente não sabe quanto tempo durou, mas já havia sinais de que a vítima estava estuprada, por isso fizeram a coleta, passa o swap, passa o cotonete de coleta, né, um cotonete maior, uma haste com algodão, né, a gente chama cotonete, é marca, né, o cotonete é uma haste de algodão maior, o swap que é feito para coleta de material genético, né, coleta na boca para fazer a busca de material genético, né, e coleta em partes do corpo em que se busca identificar material genético humano. Tá? Foi feita a coleta na vagina da vítima e foi detectado, primeiro, material genético masculino, né, esperma, e foi detectado um pelo pubiano, diferente do pelo pubiano da vítima. Não só pelo trato, que a vítima cuidava, parava, cortava, né, também pelo cor e espessura. A espessura era diferente, tá? Então foi detectado que era um pelo que não era o da vítima. Mas a coleta que foi feita, tá? A coleta que foi feita não alcançou material genético bastante para que fosse comparado com o dele. Foi coletado o material dele e a gente não conseguiu um resultado positivo. Não precisava, não só porque ele confessou, mas porque é certo que foi ele que estuprou, tá? E o material era dele. Ele leva a vítima para o banheiro, arrasta a vítima até o banheiro, dá banho na vítima, coloca a vítima de volta no quarto, deita ela de tal maneira, coloca de uma forma, para, no primeiro interrogatório dele, dizer que para simular que haviam a estuprado. Mas peraí, quem mata a vítima vai simular um estupro para quê? Vai deixar ali, como não tem como fazer, mostrado que houve um estupro, só que tirando as provas que ele tentou tirar, lavando a vítima. Ninguém vai simular um estupro num homicídio. Qual que é a razão disso? Para que alguém faria isso? Simular um estupro? Não faz o menor sentido. Ali já vi que estava furada a história dele. Não tinha visto, seguindo o processo, vocês viram, vira a página, tem mais um interrogatório, no outro interrogatório fala, não, realmente eu estuprei. Realmente eu estuprei por quê? A perícia foi lá, a perícia já tinha apontado, o médico legista já tinha verificado, já tinha colhido material e já tinha levantado a suspeita. Olha, tem crime sexual. Não só tem crime sexual, como a vítima foi encontrada despida. Não é normal, não é natural para quem vai matar simplesmente por matar, despir a vítima. Não faz sentido, não tem porquê. Era uma mulher, tinha marcas, tinha um chupão no peito, né? Uma marca de sucção ali que ficou aquele sangue pisado de chupada no peito. Como é que mata e chupa o peito? Não faz sentido. Não tem por que isso ter acontecido, a não ser que tivesse um ato sexual ali envolvido. Peguei partes das roupas, joguei ali fora, joguei ali atrás, tentei esconder, joguei. E a garrafa? Ali também. De quem que era a garrafa? Minha? Eu que levei. Eu levei para celebrar o homicídio. Eu levei e fiquei tomando para curtir o estupro que eu tinha praticado. Eu levei e fiquei ali por 2 horas tomando uma garrafa de vinho, saboreando o crime que eu pratiquei. E aí eu pulo o muro, satisfeito, completamente satisfeito, na minha doença, na minha doentia e animalesca forma de realização, deito e durmo. Deito e durmo. Gente, não tenho muito mais do que trazer para vocês. Eu digo para vocês, esse mês para mim está sendo terrível. Terrível. O primeiro júri foi um irmão matando outro irmão. O segundo júri, na semana seguinte, foi o filho tentando matar o padrasto. E agora nós temos um estupro, um psicopata tomando vinho no corpo da vítima. Eu me realizo toda vez que eu venho fazer um plenário.
Eu só me senti promotor de justiça o dia que eu fiz o meu primeiro plenário. Não foi quando eu tomei posse, não foi quando eu comecei a trabalhar, foi no meu primeiro júri que eu me senti promotor de justiça. É aqui que eu fico feliz. Vejam a desgraça que eu tenho que viver. A minha felicidade é celebrada em eu tendo que defender um crime contra a sociedade. Eu tendo que defender a vida da sociedade acusando alguém que tentou matar ou que matou outra pessoa. Olha como é esquizofrênica a vida do promotor de justiça e do promotor do júri. Do promotor do júri. Tem gente que vem aqui que não gosta. Tem um monte de colega que não gosta de fazer júri. Eu gosto de fazer júri. Eu gosto de tentar trazer o bandido à responsabilidade e tentar mostrar para vocês que ele tem que ser responsabilizado. Mas eu não tenho como estar satisfeito em saber que entre nós anda uma pessoa como essa. Em saber que a maldade consegue se materializar de tal forma que o cara dá conta de pular na casa da vizinha, a buscar no mata-leão, derrubar no chão, vendo que ela está desacordada, estuprá-la, satisfazer a sua lascívia doentia, mantendo conjunção carnal com essa vítima desacordada e com isso ainda terminar de matá-la, ver o que ele fez, ir lá levar o corpo para ser lavado no banheiro, tentar dissimular aquilo ali que ele tinha feito para tentar buscar uma isenção de responsabilidade contra aquilo, ou dificultar pelo menos a apuração, o cara abrir uma garrafa de vinho e tomar, fica 2 horas saboreando o seu vinhozinho, vendo a vítima morta ali do lado. Não dá, não é coisa de série, não é coisa de televisão, gente. Isso aconteceu aqui com a gente, aqui em Três Lagoas. E nos mostra o quanto nós temos que ficar alerta. O quanto que nós temos hoje a responsabilidade de sinalizar. Não. Enough is enough, né? Demais é demais. Não tem como se aceitar. E aí eu coloco outras qualificadoras no delito. Dentre as outras qualificadoras, aqui se desenvolveu não enquanto ele estava indo matá-la para se vingar. Não enquanto ele estava indo com a torpeza de ir lá para falar que ele iniciou dizendo, olha, pulei lá para matá-la. Eu fui lá só para isso, não fui para estuprar. Só quando ele chegou lá e viu ela só de pijama, o desejo animalesco dele se desenvolveu. E aí, depois de vê-la morta, depois de estuprada, ele resolveu modificar ali a cena e resolveu que aquilo tinha que ser feito para garantir que não houvesse apuração daquele caso. Inclusive dizendo, fiz para simular um estupro ali. Para esconder o que ele tinha feito. Porque se pesquisasse o estupro e não o homicídio. Psicopata. Psicopata que é. E tem que ser reconhecido. A defesa vai vir falar, não, mas tem muita qualificadora. Não, porque joga a pena lá em cima. Não, porque ele é confesso. Não, ele já vai ficar 12 anos preso. Não, ele já está preso desde 2020. Não, e o doutor tem que vir aqui tentar. Alguma coisa ele tem que tentar falar. Né? Ele não está aqui feliz de estar fazendo também a defesa de Israel. É a obrigação dele. É a função dele, seja quem for. Ele vai vir aqui e vai trazer a melhor defesa técnica possível. E não tem como fazer outra coisa a não ser chegar aqui e falar, olha, mas vamos tirar uma qualificadora, já tem muita pena. Não, mas já vai lá para cima essa pena. Não precisa tudo isso. Mas tem jurisprudência dizendo que não pode 2 qualificadoras. Tem jurisprudência dizendo que uma é incompatível com a outra. Tem jurisprudência dizendo, tem doutrina dizendo. Tem livro escrito. Gente, pouco importa. Doutrina tem para todo lado. Jurisprudência tem também para todo lado. O que não tem é possibilidade de aceitação do que ele fez. O que não tem é nenhum livro escrito dizendo que matar, estuprar a vizinha, sentar e tomar um vinho, tem que pôr a pena menor possível aí, porque a gente tem que dar uma chance pro cara. Não tem, me mostra onde tem um livro escrito isso. Não tem, não existe. Nem no pior dia, nem no meu pior dia, pensando em caso para escrever um livro, eu vou pensar numa história dessa. O melhor roteirista de Hollywood não botou o cara sentado tomando vinho, curtindo 2 horas lá do lado. Nunca vi, ó, que eu gosto de assistir filme de policial, filme de CSI, de não sei o que, de investigação. Não tem, ninguém colocou o cara sentado 2 horas tomando vinhozinho, curtindo o corpo da vítima. Como é que a gente vai resolver aqui? Todo mundo foi jurado esse mês já? Alguém não foi? Não. Como é que a gente vota aqui? Como é que a gente julga aqui? Por maioria. São 7 jurados, vão ser feitas perguntas. Aqui tudo é mais formal, as perguntas se chamam quesitos. O que são os quesitos? Perguntas. Por mais complexas que as perguntas pareçam, elas têm respostas simples. Sim ou não. Cada um dos senhores e das senhoras vai receber 2 monossílabos, 2 cédulas contendo a palavra sim e a palavra não. Coloca o sim na mão direita, coloca o não na mão esquerda, fecha, elas são dobráveis, para ninguém ver o que vocês estão votando. Como são várias perguntas, a gente vai ter que colocar o voto válido primeiro, depois na outra urna o descarte e apura só o voto válido. Ao chegar ao 4º resultado no mesmo sentido, 4 votos para o sim ou 4 votos para o não, encerra a votação. Tá? A gente vai apurar as perguntas, por mais extensas, elas têm ideias simples. Materialidade, autoria, condena ou absolve e as qualificadoras. Tá? É isso que vai ser perguntado basicamente a Vossa Excelência e eu vou explicar agora. Qual que é a minha preocupação com relação à votação? Que Vossas Excelências, no afã de não deixar os outros verem como estão votando, se confundam com as cédulas. Tudo bem? Uma na mão direita, outra na mão esquerda. Quando passar o primeiro oficial de justiça, coloca o voto que representa a resposta que vocês querem dar àquela pergunta. Tudo bem? Esse é o que vale, é o primeiro.
Em seguida, o oficial de justiça passa para recolher, a segunda oficial de justiça vai passar para recolher o que ficou na mão, que é o descarte. Para evitar confusão, dá uma conferidinha no que ficou na mão, tá? Porque você queria votar sim. Se o sim está na tua mão, você botou não. Então já levanta a mão e fala, juiz, errei. Pode acontecer. Nesse caso, a gente tem 6, 3, 9, 3, 12 perguntas. Hoje não é tão complexo. Tem julgamentos que a gente tem 30 perguntas para cada um dos réus. 3 réus, a gente faz 90 vezes isso. E aí não é incomum da gente confundir. E confunde, cansa. Né? Pode confundir. Nessa confusão, um 4-3 para um sim vira 4-3 para um não. O 4-3 que ia condenar vira 4-3 para absolver. E a gente muda o resultado de um julgamento por um equívoco. Aí eu peço para vocês, cuidado. Depositou o voto válido? Confere se o descarte é o descarte mesmo. Tá? Eu queria votar sim, eu tenho que estar com o não na mão. Beleza? Não é não acreditando, não confiando em Vossa Excelência. É porque a gente pode, na repetição de atos ali, se confundir e acontece. Já aconteceu. Tá? É por isso que eu peço só essa preocupação, essa atenção a mais. Do crime de homicídio, vai ser perguntado assim a Vossas Excelências. Data, hora, página dos autos, local, nada disso está sendo perguntado. A pergunta que está sendo feita aqui é a seguinte: a vítima morreu em razão disso? Materialidade, o crime aconteceu? Sim ou não? E a pergunta está da seguinte maneira. No dia 19 de novembro de 2020, por volta das 15h30, na rua Teodoro Mendes, antiga rua Macapá, número 299, no bairro Guanabara, nessa cidade, a vítima Maria da Graça dos Santos foi esganada e golpeada na cabeça, causando-lhe os ferimentos descritos no exame de corpo de delito acostado aos autos, as folhas 178 a 189, que foram a causa de sua morte? Sim ou não? A vítima morreu em razão disso? Sim, não há dúvida. Primeiro oficial de justiça passa, vocês depositam sim. A segunda oficial de justiça passa, vocês depositam não, que é o descarte. Vai ser trazido aqui na frente, o juiz confere os votos válidos. Ao chegar no 4 sim, ele declara por maioria o resultado. A gente nunca vai saber se foi 4-0, 4-1, 4-2 ou 4-3. Pode ser qualquer um dos resultados, se a gente só abrir o 4 sim. Se a gente abrir até o Minerva, a gente vai saber qual foi o resultado. Mas sempre por maioria. Nunca saberemos como votaram Vossas Excelências. Jamais. A gente sempre vai saber que foi por maioria. Hoje, ele vai ficar preso. Se fosse um pessoal do PCC que estava solto, e vocês podem preocupar, peraí, mas o pessoal da facção, eu tenho que me preocupar, se vai condenar, se vai absolver. Eles vão saber como eu votei? Não, não saberiam da mesma maneira. Ninguém nunca saberá. Sempre será por maioria e a gente nunca teve problema com relação aos jurados. Tá? Mas é uma garantia que a lei dá para que vocês fiquem tranquilos. Nunca saberemos. O juiz não sabe, eu não sei, o defensor não sabe, ninguém sabe. Passamos ao segundo quesito. A gente, conferindo os votos válidos, pega todos os votos que estão nas urnas, misturamos, embaralhamos, separamos um casalzinho de sim e não e devolvemos para cada um dos senhores. E a gente faz isso a todas as perguntas. Colhe os votos, vê o resultado, mistura tudo, separa tudo e entrega tudo de novo. Tá? Vamos para a segunda pergunta, que é autoria. O acusado foi o autor dos golpes contra a vítima? Ele que deu o mata-leão? Ele que jogou ela no chão? Ele que, enquanto a estuprava, a esganou? Foi ele? Sim, não há dúvida, ele confesso. Sim. Segundo quesito, descarto não, está apurada a autoria. Aí a gente vai para o quesito obrigatório. Mesmo não tendo nenhuma tese pedindo absolvição, mesmo não sendo tese da defesa, mesmo ninguém falando nada a esse respeito, o legislador entendeu que tem que ser feita essa pergunta obrigatoriamente, é um quesito obrigatório. Essa pergunta tem que ser feita exatamente de uma forma para quebrar a votação. Para impedir que o jurado, que o promotor chegasse aqui e falasse, pessoal, vota sim do começo ao fim, vem com o Ministério Público e não precisa nem pensar. Alguém achou que alguém faria um júri assim, e o legislador achou que o jurado ia entrar numa barca dessa, que o jurado não pensa e que precisa dar uma acordada no jurado e quebrar o ritmo da votação. Então, o processo é acusatório, eu faço uma afirmação, eu peço para que vocês reconheçam que ele matou, eu peço que vocês reconheçam que ele foi o autor da morte da vítima, e eu peço a condenação. A pergunta óbvia que deveria ser feita é: o jurado condena o acusado? O processo é condenatório, o Ministério Público pede uma condenação, a pergunta óbvia deveria ser: o jurado condena o acusado? Só que o legislador resolveu inverter, exatamente para dar esse contrapeso aí nas respostas e ver se o jurado entendeu o processo. Inverteu a pergunta. A pergunta é: o jurado absolve o acusado? Como eu peço a condenação, para que Vossas Excelências, se assim entenderem que é caso de condenação, ou condenem, deverão votar nesse caso não. Não absolvo. Então, ao não absolverem, estarão condenando ele. Tudo bem? Deu para entender? É a jabuticaba brasileira, tá? No mundo inteiro se pergunta se vai condenar, é culpado ou inocente, né? Aqui pergunta se vai absolver. Não absolvam. Tomem esse cuidado, depositem um não estão absolvendo, estarão condenando. Tudo bem? Superado isso aqui, porque nem a tese absolutória, mas tem que perguntar, a gente vai para as qualificadoras e aqui eu vou explicar. O acusado cometeu o crime em razão de motivo torpe, visto que ele queria se vingar da vítima por tê-lo humilhado, chamando de vagabundo e dizendo que ele levava seu vizinho para consumir entorpecentes. Foi essa a razão? Sim, ele falou que estava com raiva da vítima, inclusive. Sim, ele falou que estava indo lá para matá-la porque ele não gostava dela em razão disso. Esse é o motivo que fez ele ir lá matá-la. O motivo, sim, é torpe. É muito torpe, é um motivo objeto, não tem nem sentido, porque você teve uma discussão, porque você não gosta da pessoa, sei lá, e matar a pessoa.
tá? Sim, reconheçam essa qualificadora e ele estará condenado a um crime de homicídio qualificado. A pena é um pouco aumentada, né? Dobra a pena mínima, tá? Vai para 12 anos, sai de 6, vai para 12 anos, mas é porque foi feito numa circunstância diferenciada, não é um homicídio qualquer. Ele foi lá, pulou na casa da vizinha para matá-la porque ela falou que ele era vagabundo e fumador de maconha e levava os outros para fumar maconha. Ela falou que ele é, e ele ficou bravo e resolveu matar, se vingar dela. É isso. Sim, é isso. Tá? Vamos para a segunda qualificadora. O acusado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida com a conduta dele. Uma senhora, sentada na frente da televisão, só de pijama, como ele mesmo disse, é surpreendida com ele pulando ali e metendo um mata-leão. Mata-leão é por trás. A gente vem por trás da pessoa, gruda no pescoço da pessoa e faz a constrição das vias aéreas para que ela, sufocando, perca desmaie. Né? Ela perca a sua condição de estar respirando, está perdendo a respiração, hipóxia, a pessoa desmaia. Tudo bem? Pelas costas. A vítima se desequilibrou e ele bate a cabeça dela no chão. Quando ele vai para cima dela, a despe e a estupra, que é o outro crime. Tá? Mas é lógico que dificultou a defesa da vítima. Era uma mulher, uma senhora, tendo um cara de 22 anos partindo para cima dela. Né? Recurso que dificultou a defesa da vítima. Era impossível a defesa? Não é isso. São duas as formas dessa qualificadora. Recurso que dificultou a defesa ou recurso que impossibilitou a defesa. Era impossível dela se defender? Não. Tanto que o Ministério Público não disse que era impossível. Era difícil. Ela podia ser lutadora marcial? Podia. Ela podia estar armada? Podia. Ela podia ter ouvido ele, ter sacado sua arma e enchido ele de bala? Podia e devia. Pena que não fez. Mas ela não fez nada disso. Era possível? Era, se ela fosse treinada, se ela fosse condicionada, se ela tivesse cachorro, se ela tivesse cerca elétrica, se ela tivesse algumas outras coisas. Não era impossível dela se defender. Era difícil, porque era uma mulher, uma senhora que não esperava aquilo, estava de pijama vendo TV. E é surpreendida pela ação dele. É por isso que difícil era a sua defesa, tanto que ela não pôde se defender, foi estuprada e morta. Reconheço essa qualificadora, ele estará condenado a um crime de homicídio duplamente qualificado. Mas não só isso. Terceira qualificadora pedida pelo Ministério Público. O crime foi cometido para assegurar a ocultação de outro crime, tendo em vista que o acusado estuprou a vítima após ela desmaiar e a matou para que o referido estupro não fosse reconhecido. Vejam a situação, ele não pulou lá para estuprar, ele pulou lá para se vingar. E esse é o primeiro motivo. Quando ele chega lá, desacordou a vítima com o golpe que ele deu na intenção de matá-la, ele passou a ter uma outra vontade. Ele desenvolveu essa vontade ali, ele não falou que pulou ali para estuprá-la. Naquele momento, com a vítima desacordada ali, ele viu a oportunidade, doente que é, animal que é, de se satisfazer estuprando essa vítima. E enquanto ele a estuprava, passou pela cabeça dele ali nos 10 minutos de satisfação dele, ele falou, opa, peraí, mas ela está viva. E eu vim para matá-la. E eu estou estuprando. E estuprador não fica preso em lugar normal. Estuprador não é aceito. Como é que eu vou falar que eu matei a minha vizinha e estuprei minha vizinha? E ele passa a querer o quê? Encobrir esse estupro que ele está praticando. A ponto dele matá-la, completar esse crime e simular toda a situação para não aceitar isso aí, dizendo, olha, eu fiz para vocês acharem que era um estupro, quando eu não estuprei. Ele não queria ser reconhecido como estuprador. Ele não queria ter sido apanhado como sendo estuprador. E disse, matei mesmo e não tenho nenhum remorso de tê-la matado, porque eu estava com raiva e não queria saber disso. Mas o estupro ele não queria. É outra qualificadora. Aí o doutor vai falar, não, mas espera aí, o motivo é torpe ou o motivo é esconder o crime? Não, o motivo é torpe. Lógico que é torpe e tem que ser reconhecido. Só que em seguida, migrou, modificou, ampliou para outro crime que ele praticou e não estava nem programado. E não estava nem querendo aceitar, porque ele não reconheceu inicialmente esse estupro. Não tem problema nenhum ter mais de um motivo. Não tem incompatibilidade nenhuma com relação às qualificadoras. Não é um ou outro motivo só. O motivo foi aumentado porque a ação foi aumentada. Eu pulo para roubar a casa da senhora. Eu resolvo roubar a casa da senhora porque eu sei que a senhora vende joias e a senhora estava com a carga de joias que acabou de chegar. A senhora chegou de Campo Grande, onde recebeu suas joias e pulou em casa. Eu sabia, estava monitorando, tinha informação privilegiada, pulo, entro lá. Eu só quero roubar. Eu só quero roubar. Eu não resolvi praticar nenhum outro crime. A minha intenção é roubar. Inclusive, eu levei um cara que ficou parado lá na frente para ser o carro de fuga. Porque eu ia roubar. Ele sabia que eu estava armado, eu ia meter o cano lá dentro e ia levar as joias da senhora. Quando eu chego lá, tem 3 homens lá dentro. 3 homens lá dentro que não estavam no programa. Ninguém tinha falado que tinha homem ali dentro. A senhora é solteira, não tinha ninguém ali dentro, não era para ter ninguém ali dentro. Eu pulei só para roubar. Minha intenção é roubo. Eu fui praticar um roubo. O piloto de fuga aderiu à minha conduta de ir para roubar. Ninguém ia matar ninguém, ninguém ia atirar em ninguém, ninguém ia fazer nada. Chego lá, tem 3 caras ali dentro. Eu resolvo, para fazer o roubo, matar os 3 caras ali dentro. Mudou o motivo? Mudou. Mudou a razão ali do crime? Mudou. Porque ali dentro eu decidi praticar outro crime. Eu respondo por esse crime. Eu respondo pelo homicídio. Homicídio, não é roubo. Homicídio, eu quis matar os caras. Eu quis matar os caras para ocultar o roubo que eu estou praticando.
Já era roubo, já ia meter a violência nela e já ia meter o cano nela para tirar as joias. Tranquilinho, roubo. Só que quando eu chego lá dentro e vejo 3 caras que não estavam no programa, eu, que estou com a arma ali dentro, resolvo. Opa, eu vou matar esses caras para garantir o meu roubo. O roubo continua havendo, o motivo inicial do meu pulo foi esse, só que eu pratico um homicídio ali dentro, homicídio para ocultar o roubo que eu pratiquei. E eu vou responder por homicídio qualificado combinado com o roubo. E mais, muito tranquilo pro cara ali fora falar, eu não tenho nada a ver com esses homicídios. Eu respondo pelo roubo, a hora que a gente cair. Pelos homicídios, não. Nem aderi a isso aí e nem aceitei, porque o combinado era pular, tirar as joias e sair. Roubo, eu concordei. Homicídio, não. O que atirou, responde pelo homicídio. O que tá lá fora, não. Porque eu mudei o motivo ali dentro. Eu desenvolvi um outro intenção ali dentro, um outro móvel ali dentro, uma outra razão ali dentro. E não tem nada de diferente nisso. Não tem nada de impeditivo nisso, não tem nada de incompatível com isso. E não tem aqui também, não. Quando ele pratica o estupro e resolve encobrir o estupro ali dentro, é outra qualificadora do delito, é um outro motivo diferente do porquê ele pulou ali. Ele pulou ali só para matar, para se vingar. E resolveu se aproveitar. Tecnicamente é isso, a defesa vai vir, vai sapatear, vai espernear, vai falar que não pode, mas pode sim. E quem diz o que pode e o que não pode aqui não é a jurisprudência, não é a doutrina, é a sociedade de Três Lagoas com relação a esse pervertido aqui, com relação a esse psicopata aqui. E a gente termina a votação com relação a esses homicídios. O crime foi praticado durante a pandemia, tem uma causa de aumento de pena em razão da pandemia? Tem. Porque, inclusive, a vítima deveria estar protegida cumprindo as determinações da segurança, da vigilância sanitária, da vigilância de saúde, que era, fica em casa. 2020, era auge da pandemia. Ela estava fazendo o que estava determinado. E ele estava descumprindo. Ele foi na lagoa tomar o vinhozinho dele, fumar o beckzinho dele, enquanto era para ter ficado em casa. Era fique em casa. Nem na lagoa o povo deixava a gente ir, não era? Vai cair para ele. Aí a gente entra no estupro de pessoa em razão com a capacidade diminuída, tá? Ela estava desacordada enquanto ele estava estuprando, porque ele dá um mata-leão e faz com que ela bata a cabeça no chão, inclusive causando uma grande lesão, tá? Ao fazê-lo, ela equipara-se a uma vulnerável, porque ela estava com a condição e a capacidade de reação diminuída em razão da agressão que ela sofreu, tá? Isso pode ser feito em razão de droga, né? Dopa a pessoa, Boa Noite Cinderela, coisas do tipo, tá? A pessoa dá um remédio, dá um calmante, dá um tranquilizante para que a pessoa perca a consciência e com isso ela pratica o estupro. Pode ser feito com bebida, tá? Os caras em festa ficam dando bebida para as meninas, principalmente para as mais inocentes, ou as que se demonstram menos capazes de lidar com o efeito do álcool, para que ela, muito embriagada, não tenha resistência ou não tenha discernimento para consentir ou não com relação ao crime. É estupro do mesmo jeito. A menina pode falar, eu nem lembro o que eu fiz. Não interessa, exatamente porque você nem se lembra, não tinha capacidade nem de se lembrar do que estava fazendo, que você não tinha condição de consentir com relação ao ato sexual. Por isso se assimila a um estupro, é um estupro de vulnerável, tá? E ela estava incapacitada, então é estupro da mesma maneira. No dia 19 de novembro, por volta das 15h30, na rua Teodoro Mendes, antiga Rua Macapá, mesmo local, a vítima, Maria da Graça, foi estuprada enquanto estava desmaiada, desacordada? Sim. Ele, inclusive, confessa. O acusado foi o autor do estupro? Sim, ele confessou no terceiro interrogatório. A esperma foi encontrado no interior da vagina da vítima. Um pelo pubiano foi encontrado junto aos pelos da vítima, tá? Mesmo ele tendo lavado, mesmo ele tendo tentado simular que isso teria sido diferente, tá? O jurado absolve o acusado? Não, não absolvo. Ele estará condenado pelo estupro de vulnerável na forma com que praticado, também com a causa de aumento por ter sido praticado durante a pandemia, tudo isso. E aí, por fim, no dia 19 de novembro de 2020, no mesmo local, horário, houve inovação artificial do estado de coisas e de pessoas para produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, com o fim de induzir a erro o perito? Sim, ele tirou o corpo da vítima, levou ao banheiro, lavou a vítima, colocou a vítima em cima da cama, tirou toda a roupa da vítima, colocou ali, tirou as roupas que estavam ali, desfez das roupas que ela estava utilizando, que ele estava utilizando, jogou fora, né, para evitar a perícia, para evitar verificação. Tudo isso é inovação artificial, tudo isso é fraude processual. Tudo isso é mudar a situação e a condição das coisas para impedir a apuração disso aí. Sim, foi ele o autor? Sim. O jurado absolve? Não, não absolvo. E já encerro. Quem quiser acompanhar, não vou mostrar, eu ia passar aqui no projetor, já vou até desligá-lo, inclusive, tá? Quem quiser acompanhar, há folhas. Tem o relatório aqui, a garrafa foi localizada, tem o local, a casa da vítima, uma casa de tijolo à vista, nem rebocada a parede era, tá? Tá a folha 105, se alguém quiser acompanhar aí no laudo, tá? No laudo, há folhas 178 no tablet, é só ligar o tablet e vocês colocam o número da página. Karina, auxilia ali para ligar o tablet, por favor. Caso alguém queira ligar o tablet. 178 seguintes tem o exame de corpo de delito, as lesões causadas na vítima, o perito descreve aqui o que ele verificou, tá?
recomendação que havia durante o Covid, que não se abrisse o corpo, né? Mesmo as perícias eram feitas só externamente, para evitar o contato com pessoas eventualmente contaminadas. A gente estava no começo da pandemia, nem sabia como é que funcionava, e para evitar a exposição, inclusive, dos peritos, havia uma determinação da perícia do Estado para que não se abrisse os corpos, né? Mas ainda assim, foi feita a abertura, que o perito falou, tá muito estranho isso aqui, tá? Realmente me parece ter uma lesão na cabeça, além de tudo, tá? Vou abrir, aí ele fez o corte, fez a secção, encontrou. Tem o corpo da vítima aqui com a lesão em cima do mamilo, tá? O chupão que ele fez, né? A lesão que ele causou no peito da vítima, né? Foi bem em cima do mamilo, está mostrado aqui, tá? A foto de folhas 184 mostra bem ali o sangue pisado que ficou. A lesão na cabeça da vítima aqui, a folhas 185, tá? Que fez com que ele fizesse a secção mesmo não devendo, né, não havendo recomendação, e tinha uma lesão grande ali no crânio da vítima em razão disso aí, tá? O traumatismo aqui também, a equimose aqui, a folha 187, tá? As lesões aqui arroxeadas, equimoses aqui no corpo da vítima, mostrando que ela estava sendo segurada enquanto ele estava a estuprando, mesmo ela estando desacordada, né? O pelo pubiano que foi encontrado aqui, a folha 189, mostrando a diferença de tamanho, de grossura e de cor, inclusive em comparação com o da vítima. A foto não está muito boa aí, né? Mas a de 189 mostra que a vítima parava bem os pelos pubianos e o pelo enorme ali, muito mais grosso, mostrando que não era cortado, que não era cuidado, né? O que foi encontrado. A pesquisa de sangue e material genético, né, o SWAB que foi feito, a pesquisa que constatou em alguns materiais nos chinelos, nas roupas ali, se tentou localizar, não foi bem sucedido, encontrou material, mas não foi possível o exame de DNA. O luminol que foi realizado ali na casa e mostrando onde havia sangue, o que foi encontrado, confirmando a versão de que ele tirou o corpo, arrastou, levou até o banheiro, deu banho, né? Os locais aqui, as fotos, a perícia no local, o short que estava sendo utilizado, a cama ali, o local em que ele colocou, os vestígios, tudo estão aqui, tá? Até folhas 288, né? E a pesquisa em esperma, que deu positivo para esperma, mas que não tinha material genético suficiente para o DNA, tá? Mas comprovou que havia esperma na vítima e ele falou que ele ejaculou dentro da vítima, confirmando que ele, na lascívia doentia dele, ele foi até o final do ato sexual e não só isso, a matou no ato sexual e levou para lavá-la e adulterar a cena do crime. Inicialmente, repito aqui, no depoimento inicial dele, o que me deixou bastante incomodado inicialmente, que ele fala, na folhas 52, no seu primeiro depoimento, cadê? Não é 52 não, minto. No seu interrogatório de folha 112, né, que ele fala inicialmente, levou uma garrafa de vinho da primeira vez que chegou ali na casa da vítima, que afirma... jogou uma presilha de cabelo, antes de ir embora, depois de ter tomado a garrafa de vinho, arrastou o corpo da vítima até o banheiro da casa, onde deu um banho nela, retirou a roupa dela, levando-a até a cama, deixando-a nua para chegarem e acharem que ela tinha sido estuprada. Mas o declarante afirma categoricamente que não chegou a abusar de Maria das Graças. Isso ele disse à Folha 112 no seu primeiro interrogatório. Então ele simulou a situação, ele quis encobrir esse crime e é a terceira qualificadora, a segunda qualificadora de motivo dado ao homicídio, que é, primeiro, ele foi para se vingar, lá tendo-a estuprado, ele fez tudo isso, inclusive a matou para encobrir isso aqui, que era a intenção dele. Aqui ele está dizendo que a intenção dele era encobrir mesmo. Ele falou, eu não pratiquei o estupro, eu não quero ser preso como estuprador, eu não quero essa responsabilidade. E só no terceiro interrogatório é que ele confirma, quando já foi questionado com relação ao esperma, com relação ao material encontrado, foi coletado material de DNA, né, que ele não sabia se ia dar positivo ou não, né, que poderia dar positivo, porque ele sabe que o material era dele, né, e ali ele falou, não, realmente eu estuprei e tal. Comprou 2 garrafas de vinho, foi que quando já estava escuro, resolveu ir até a casa de Maria da Graça, no momento em que alega ter pulado o muro que divide o quintal, e foi até a porta da frente que estava aberta, pois ela assistia televisão sentada no sofá na sala, apenas de pijama. Alega que foi logo agarrando Maria das Graças, aplicando um mata-leão nela, momento em que bateu a cabeça no chão, causando-lhe um ferimento. Aplicou o golpe, fazendo com que ela caísse, causando o ferimento, aplicou o golpe nela, fazendo com que a mesma morresse ali. E então o declarante tomou a outra garrafa de vinho que tinha comprado ali na sala mesmo. Alega que levou a garrafa da primeira vez e foi isso. Quando ele fala novamente, aqui a folha 114, ele fala que um outro short não era dele, com relação à fronha do travesseiro, que inclusive a tampa do litro que foi apreendido ficou na pia da casa da vítima, que tais objetos foram localizados graças a informações que ele prestou. E aí, no final, aqui a folha 115/16, é quando ele confessa o estupro, já confrontado com relação aos achados da perícia.
rasgou a blusa que ela vestia com intenção de manter relação sexual com ela, mas ela não aceitava tal ato, lógico, não aceitava, confirmado o estupro. Tá? Senhoras e senhores desse Conselho de Sentença, condenação por homicídio triplamente qualificado com a causa de aumento do Covid, do estupro, também com causa de aumento do Covid, isso aí é causa de aumento, quem vai dar é o juiz, e o crime de fraude processual. Espero, em torno de 50 anos de reclusão na pena aqui, os 30 anos de homicídio, tá? Toda a pena do estupro e toda a pena da fraude processual, que é pouco. Eu não estou fazendo excesso de acusação, é pouco perto do que ele fez, é pouco perto do que ele causou para essa vítima, é pouco perto do que ele representa para a nossa sociedade. Concluo confirmando isso e demonstrando isso no último item da folhas 113. Cadê o trecho aqui? Secretário de trabalhar. Indagado se entrou em contato com a família, não. Prestou as declarações livres, espontaneidade, gravou, inclusive gravou o que relatou, sendo que deseja colaborar com a justiça, declara que agiu sozinho. Cadê a parte aqui que ele fala? Zé Pamonha, F250, isso aqui eu já falei para vocês. Bom, no 116 tem. 116, que novamente o depoente afirma não estar arrependido de seu ato. Folha 114. Não está arrependido do seu ato. Não está. Não é dele. Não é da natureza dele. Não está preocupado com isso. E quando eu falei, ele riu. Quando eu falei, estava falando para vocês da questão da psicopatia, ele estava rindo. Tá? Menosprezo, menoscabo com a acusação, inclusive, trazendo a realidade com relação a ele. Tá? É isso que devem preocupar-se, Vossas Excelências. Peço que a mesma atenção que foi dispensada à acusação seja dada à defesa, que não tenham asco à defesa, e o doutor Rodrigo, o doutor Danilo não merece esse comportamento ou esse reflexo a Vossas Excelências, não transfiram a ele a responsabilidade dos atos do assistido dele. Ele vem aqui fazer o papel dele, que é, nesse caso, e eu me compadeço a dor que ele vai passar hoje aqui, de ter que trazer a defesa técnica a qualquer acusado, inclusive a esse animal. Inclusive a esse animal doente. Quem estupra uma pessoa, mata e fica parado ali tomando vinho em seguida, é um animal. Bicho não faz isso. E esse psicopata fez. O doutor Rodrigo vai vir aqui tentar fazer tecnicamente o que lhe compete. Doutor Danilo. Doutor Danilo, mais uma vez. Doutor Rodrigo, desculpa, doutor. Doutor Rodrigo está ali presidindo a sessão. Doutor Danilo vai tentar fazer o que lhe compete tecnicamente, que é trazer a melhor defesa técnica possível. Estou precisando de férias, amanhã eu viajo, vou dar uma escapadinha no feriado, estou precisando dar uma aluviada. Esse mês está pesado demais. Ele vai dizer que tem que tirar uma qualificadora, ele vai dizer que não é compatível, vai ler, vai virar, vai acontecer. Não vou pedir aqui, não vou chegar a esse ponto de falar, pensem que se fosse um parente de vocês. É uma nossa irmã. É uma pessoa que morava aqui na cidade que não podia ter passado por isso. Ninguém pode passar por isso. Nem em filme não se faz isso. Nem em série policial não acontece o que esse cara fez. A gente não pode admitir, a gente não pode aceitar. Eu não tinha mais o que colocar. Se tivesse, eu punha. Tá? Para fazer com que ele não saísse mais da cadeia. Era o que tinha, Excelência. Tranquilo. Fazer um intervalo, então, de 5 minutinhos, daí nós levantarmos um pouquinho, esticar um pouquinho, para quem está nos acompanhando, aí na sequência retornaremos para a fala da defesa. Então, até daqui a pouco. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra para o representante da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Dr. Danilo Augusto Formaggio, que terá até 1h30 para suas considerações iniciais. Doutor, está com a palavra. Obrigado, doutor. Rodrigo Pedrino Marcos, com muito respeito e admiração por Vossa Excelência, que eu peço vênia para pisar nesse plenário, trazendo a melhor tese para o réu nessa sessão de julgamento. Doutor Pedrini, nos júris passados, nós estávamos enaltecendo, né, o trabalho de Vossa Excelência, dentre eles o YouTube.
e acabei agradecendo pela viabilidade de atender os presos por videoconferência, uma realidade que nós não podemos negar que está aí, né? E lembrando e vendo das inúmeras benesses dessas práticas, me veio uma, que o júri, visto pelo YouTube, além de ter esse viés acadêmico, ele também tem um viés na área de concurso público. Porque aqui no Mato Grosso do Sul, e talvez alguns outros estados, tem a fase de tribuna. E quando nós temos que passar no concurso, uma das fases, inclusive eliminatória, é o estudo de um júri e um júri simulado. Então, venho trazer aqui também esse outro benefício, que para concurso público também é um prato cheio aí para aqueles que pretendem galgar um cargo nesta área. Então, doutor, meus parabéns, o cumprimento do senhor e através de Vossa Excelência, todas as pessoas, os servidores do Judiciário, a Karina, que sempre nos auxiliando, prestativa, educada, pessoa na qual tenho uma imensa admiração também. Não posso deixar, doutor, de cumprimentar aqui também os estagiários aqui presentes. Fiquei sabendo que são estagiários da casa do Judiciário, então os cumprimentos e desejando que vocês tenham uma brilhante carreira na área jurídica, quer queira a área que vocês escolham, espero imensamente que tenham muito sucesso e, acima de tudo, sejam muito felizes. Meus cumprimentos. Cumprimento também ao réu aqui presente, aos seus familiares, cumprimento também aos familiares da vítima. Sei que um homicídio traz inúmeros transtornos, não apenas para os familiares da vítima, mas também para os familiares do réu e principalmente para o réu. Então, Gustavo, o cumprimento nessa tarde de hoje e prometo fazer a melhor defesa técnica possível num caso como esse. Aos senhores jurados, meus cumprimentos também nessa tarde. Hoje, uma cara de sexta-feira, doutor Pedrino, por ser véspera de feriado, mas tenho certeza que estão todos aqui com bastante atenção às falas defensivas e, nesse ponto, dedico a enaltecer o trabalho do Ministério Público exercido aqui na comarca de Três Lagoas, na pessoa do doutor Luciano, o tribuno aqui da área da acusação. Sei que não se encontra presente aqui, mas está nos vendo, doutor Pedrini, pelo YouTube, certamente. Então, doutor Luciano, meus sinceros cumprimentos e agradecimento pelo final de sua fala, onde disse: espero que vossas excelências despendam a mesma atenção que deram para a acusação, para a parte da defesa. E isso, senhores, é de fundamental importância. Mormente porque, num sistema democrático de justiça, ela não é feita se não houver o tripé da justiça. Imaginem uma pirâmide onde, de um lado, encontra-se a acusação, do outro encontra-se a defesa e no seu ápice encontra-se o judiciário. E hoje, aqui, esse triângulo jurídico, ele é verificado pelo Ministério Público, pela defesa e pelos senhores. Vossas Excelências estão no ápice desse sistema de justiça pátrio. E qual a importância de uma defesa dentro de um processo lícito, justo, legal? A importância é imensa. Porque não se faz justiça só com acusações. Não se pode condenar ninguém só com acusação. Porque a todos é dado o direito de defesa. E hoje, nesse caso, aqui, não irei pedir absolvição em nenhum dos crimes. Ora, doutor Danilo, mas então, o que o senhor está fazendo aqui? Ora, a função institucional da Defensoria Pública é defender as pessoas vulneráveis, aquelas que não têm condições de contratar um advogado para estar aqui em plenário. A função institucional da Defensoria Pública não é absolver a qualquer custo pessoas sem condições financeiras. Portanto, a minha estada aqui, nesse plenário hoje, é sim para pedir a condenação. Porém, existem algumas circunstâncias, algumas nuances que eu preciso passar para os senhores, que após a minha fala, decidam se vão condenar com todas as qualificadoras ou se vão condenar sem as qualificadoras ou com apenas algumas delas. E vejam, já falei outras vezes, mas é muito simples esse sistema piramidal da justiça. Muito simples. Vamos imaginar que nós
vamos repreender um filho nosso por ter brigado com o outro filho, com o irmão. Nós vamos ouvir só o mais novo, porque ele é mais novo e vulnerável na situação, e o mais velho, nós não vamos nem dar ouvidos a ele. Não é salutar em qualquer relação que nós ouçamos as duas partes, para que então, após, possamos decidir com tranquilidade quem estava errado ou não. E o sistema nosso, hoje, nada mais é do que isso. Ouvir a acusação, que explanou as suas teses, ouvir a defesa, que explanará as suas teses. E qual mal há em fazer uma defesa? Em defender alguém que já confessou o seu crime e já está ciente que pegará uma reprimenda gigantesca. Aliás, 90% dos casos, talvez mais, ninguém confessa o crime. E hoje aqui, Gustavo confessou o crime. Tanto isso é louvável, senhores, tanto isso é louvável, que o legislador colocou dentre as atenuantes genéricas, que são causas de diminuição de pena, diminui a pena, quando a pessoa confessa os seus atos. E ele confessou, ele vai ter esse benefício. E estou aqui dizendo isso aos senhores, dessa confissão espontânea da parte dele. Pois bem, com relação às qualificadoras desse delito, as 3 qualificadoras do delito, aí é onde entram as teses defensivas. Porque ao nosso sentir, e começando pela primeira, que é o motivo torpe, não deve ser reconhecida pelos senhores. Ainda que o crime seja grave, ainda que os senhores tenham uma certa repulsa pelos atos praticados, não importa. O direito, a lei, está aqui para ser aplicada. Não vamos condenar apenas porque o crime é grave. Não, vamos analisar as teses defensivas, vamos pensar, vamos raciocinar, vamos ver se eu estou falando o correto ou não. E no final vocês decidem, de uma forma ou de outra. Mas escutem e analisem o caso. É por isso e para isso que os senhores estão aqui hoje. No sistema, no ápice desse sistema piramidal jurídico. Pois bem, para que haja, senhores, um crime praticado por motivo torpe, há a necessidade, primeiramente, de se comprovar o motivo torpe. Eu tenho que provar qual que é o motivo torpe. Consta na denúncia que o motivo torpe desse crime teria sido porque o réu, por vingança, teria ido lá matado ela porque ela teria dito que ele era noiado, viciado em droga e estaria influenciando uma outra pessoa. Pois bem, senhores, para que o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe ele exista, há necessidade da prova desse motivo torpe. E, neste processo, não há nada comprovando que esse foi o motivo, senão a confissão do réu. Vejam, senhores, a confissão, nos tempos remotos, e isso, para os acadêmicos, é interessante, nos tempos remotos, a confissão, ela era tida como a rainha das provas. Ou seja, o réu confessava um crime, ponto final, para o processo, condenação, forca. Ele confessou o crime, põe ele na forca, põe na máquina de tortura até a sua morte. Ele confessou, é a rainha das provas, não precisa mais de outras provas. A confissão era tida com um caráter absoluto, verdadeiro. Com o passar do tempo, a confissão foi deixando de ser a rainha das provas. Até porque, num processo democrático, há necessidade de se ouvir a defesa. Há necessidade de produção de provas que, somadas à confissão, geram resultado condenação. Então, para que se possa fazer uma condenação hoje, nessa atualidade que nós vivenciamos, é necessário que tenha uma confissão e que essa confissão seja provada por outros meios de provas, que ela junta a confissão, somado àquelas outras provas, traduz numa condenação. Certo? Isso é o direito atual. Tanto isso é verdade, senhores, tanto isso é verdade, que se num processo penal o réu confessa, olha, sou eu, fui eu matei, sou eu.
Não quero defesa, não quero advogado, quero receber a minha pena agora. Não pode. Não pode. E por que isso? Justamente, senhores, pelo fato de que a confissão não é a rainha das provas. Há necessidade de todo um conjunto harmônico, contraditório, ampla defesa e plenitude de defesa em plenário. Vejam, que ainda assim o réu falando que não quer, esse processo vem para minha fila de trabalho, eu como defensor público, tenho que fazer a defesa dele, ainda que seja para falar, doutor, ele confessou, pode condenar, aplique a redutora da confissão, mas por que isso? Para gerar a legalidade daquele ato condenatório. Para que não haja abusos, ilegalidade de prova, etc. Então, por isso que há necessidade, além da confissão, ter essas outras provas. E com relação ao motivo torpe, e é por esse motivo que eu fiz essa digressão inicial, que nesse caso aqui, só tem a confissão dele na fase de inquérito, dizendo que matou porque ela tinha falado mal dele. Só, mas nada. Vejamos. Foi inquirido, quando os fatos vieram à tona, foram ouvidas as testemunhas. Testemunhas, vizinhos, parentes dele. E nenhuma delas, senhores, nenhuma delas fala que ele tinha sequer, qualquer entrevero ou briga com a dona Maria que justificasse o assassinato. Nenhuma testemunha falou isso. Nenhuma. As folhas 52, a Cidália Felisto é a mãe dele. A mãe dele. Em nenhum momento do depoimento dela, ela fala isso. E falou assim, ó, que indagada se Gustavo tinha amizade com Maria, informou que não. Apenas ele prestou serviço uma vez para ela, na poda de uma árvore que ficava na frente da casa dela. Pois o sobrinho do depoente de nome Tiago, filho de Ana Cláudia, que mora ali na frente, não quis fazer o serviço. Que, pelo que sabe, Gustavo não frequentava a casa de Maria. Vínculo nenhum com ela ele tinha. Em nenhum momento a dona Cidália disse que eles tinham algum entrevero. As folhas 57, nós temos aqui a tia do réu. A tia do réu, que morava na frente da casa da dona Maria, inclusive era amiga dela. E, no seu depoimento, em nenhum momento ela disse, tanto para o delegado quanto para o juiz, que eles tinham alguma briga, algum entrevero, que justificasse a vingança. As folhas 43, o Tiago, que foi o menino que não quis cortar a árvore, que morava na frente dela, ele disse no seu depoimento o seguinte, que indagado se Gustavo e a vítima Maria tiveram algum desentendimento recentemente, informou que não sabe dizer. Não sabe dizer, mora na frente da casa dela, não sabe se eles tiveram desentendimento ou não. Santos Correia Franco, o pai dele disse que nunca ouviu dizer que Maria das Graças tinha discutido com Gustavo. Nunca. Continuando, as folhas 67, aqui é a filha. Essa aqui é a filha da dona Maria, tá? A filha da dona Maria. O que ela fala? É Inês Santos. É Inês Santos de Freitas, o nome dela. Em nenhum momento do depoimento dela, ela fala que eles tiveram alguma briga, alguma discussão, ou que a dona Maria tivesse falado mal dele para alguém. Seguindo, as folhas 69, é a outra filha da dona Maria. Também não fala, em nenhuma das entrelinhas, não fala que eles tiveram algum atrito. Quando elas foram ouvidas em juízo, perante o juiz de direito, voltaram a dizer que não tinha. No minuto 7.25 do depoimento dela, que foi em vídeo, ela disse, minha mãe nunca reclamou dele, nunca teve ameaça. Ela fala. A outra testemunha também, a outra filha, da mesma forma, fala a mesma coisa, de que não teve entrevero nenhum. Mas esse entrevero está na palavra do réu, porque ele fala, eu matei porque ela falou mal de mim. Mas vejam, senhores, nem nisso há de ser dado credibilidade na fala dele. Porque em nenhum momento a dona Maria, que era uma coitada, uma boa mulher, uma boa vizinha, uma boa pessoa, e que, segundo os depoimentos aqui, não tinha entrevero com ninguém da vizinhança,
Em nenhum momento ela falou isso dele. Então, como condenar por motivo torpe, se isso não foi dito? Se não for comprovado que foi por esse motivo? E diga, senhores, que a ausência de motivos, ou seja, eu não sei por qual motivo foi. Não sei. A ausência do motivo não induz na aplicação da qualificadora. Não tem motivo. Tudo bem, mas ele não é torpe. Por quê? Porque não tem prova que é torpe. Então, finalizando essa primeira tese, é que peço aos senhores que afastem o motivo torpe, porque não há prova nenhuma, além da única, exclusivamente, confissão dele realizada em inquérito. Pois bem, mas existe um outro motivo ainda, que o motivo torpe deve ser afastado. E esse motivo, senhores, é um motivo mais de direito. Ele não abarca as provas do processo, é mais de direito. Porque vejam, quando o promotor colocou na denúncia que ele cometeu crime para assegurar a ocultação de outro crime, quando ele colocou isso, automaticamente ele afastou o motivo torpe, porque o motivo não teria sido torpe, mas o motivo teria sido para ocultar o crime anteriormente praticado. Vejam, a isso, quando acontece uma denúncia dessa forma aqui, se dá o nome de bis in idem. Isso é uma dupla punição pelo mesmo fato. Não se pode, no direito penal, punir uma pessoa pelo mesmo fato. E se o motivo, se ele matou, o motivo foi para ocultar o outro crime, já exclui o motivo pela vingança. É óbvio isso. É óbvio. Mas, doutor Danilo, quer dizer que os dois são motivo torpe? Sim. Ainda que tivesse chuva de provas aqui que o motivo tenha sido torpe, o que admite apenas por hipótese, não poderia esse motivo torpe coexistir com o outro motivo, que é para assegurar a ocultação do crime. Não poderia. E isso não sou eu que venho falar aos senhores. Não é o doutor Danilo que está falando isso para os senhores. Isso é extraído da doutrina dos estudiosos de direito, das pessoas, e nesse aqui é Vitor Eduardo Rios Gonçalves, Direito Penal, parte especial. Ele fala o seguinte, quando ele vem tecendo comentários sobre o motivo torpe e sobre para garantir a ocultação de outro crime. Porque são duas qualificadoras com a mesma natureza. E aí eu peço a atenção dos senhores. É curtinho, eu vou ler. Ele fala o seguinte: não se pode deixar de mencionar que, se as qualificadoras desse inciso 5, que são para ocultar o crime, não tivesse sido expressamente prevista no texto legal, se elas não existissem no texto, já seria possível o reconhecimento da qualificadora genérica do motivo torpe. Ainda que ela não existisse. Não tem. Ela já seria inserida no motivo torpe. E por que isso? Porque é a motivação, é a razão do assassinato. E continua. Pois é evidente a conotação imoral na motivação de quem mata para, por exemplo, viabilizar outro crime ou garantir sua impunidade. Isso já é imoral, isso já é torpe. Como o legislador optou pela previsão expressa dessa figura como qualificadora específica, até para evitar eventuais controvérsias, conclui-se que seu reconhecimento impede a aplicação concomitante da qualificadora do motivo torpe, pois, caso contrário, haveria bis in idem. Tudo que eu disse até agora aos senhores está escrito aqui. Nesse doutrinador, nesse estudioso do direito. E ele fala que a aplicação concomitante do motivo torpe com a ocultação de outro crime é bis in idem e não pode existir concomitantemente. Mas, doutor, só o senhor e esse doutrinador que fala sobre isso? Não, senhores, não. Eu trouxe aqui um julgado. Isso aqui, o que são julgados? E aqui a gente podemos colocar como jurisprudências. São julgados de outros casos, semelhante a esse posto aqui hoje, em que os tribunais decidiram da mesma forma em que eu estou mencionando para vocês. E eu vou ler aqui apenas 2 deles, para comprovar. E aqui fala, motivo torpe. Com a agravante do inciso 5º reconhecida, caracterizado o bis in idem, em acolher também a agravante do inciso 1º, que vai afastada a qualificadora do motivo torpe,
afastada a qualificadora do motivo torpe. Por quê? Reconhecida concomitantemente com a do inciso 5º. E vamos seguindo. Nesse outro julgado, de 9/2/2021, e quem é operador de direito sabe que isso aqui é recente, julgado do STJ, ou seja, nossos tribunais superiores, fala o seguinte: pleiteado o reconhecimento de bis in idem entre as circunstâncias qualificadoras previstas no inciso 1 e 5 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Verificação. No caso concreto, afastada a qualificadora do inciso 5º do mesmo dispositivo legal, sem remessa dos autos para a realização do novo júri. Ou seja, eles afastaram isso aqui, mesmo sem mandar para outro júri. Já falaram, é uma aberração tão grande, nós nem vamos mandar isso de novo para júri, nós já vamos cair por terra aqui. E aí, eles continuam. Verificado bis in idem entre a qualificadora prevista no artigo 121, parágrafo 2º, 1 e 5 do Código Penal, deve uma dessas circunstâncias ser afastada. STJ, decisão monocrática, agravo em recurso especial, jurisprudência, data de publicação, 9/2/2021. Vejam, com esse julgado, eu encerro aqui a tese desse motivo torpe. Então, a Defensoria pede para que ele seja afastado. Pois bem, além desse motivo torpe, temos uma outra qualificadora aqui, e essa nós vamos entrar na seara das provas, que é o recurso que dificultou a defesa da vítima. Tudo o que eu disse até aqui com relação às provas do processo, tudo. Que o confissão não é mais rainha da prova, que a necessidade de ter prova, aplica-se a essa qualificadora também. E por quê? Porque não ficou provado, a não ser, através da confissão do réu, o recurso que dificultou a defesa da vítima. E por que isso, doutor Danilo? Primeiro, porque não teve testemunhas. Obviamente, não teve testemunhas. Então, se ninguém viu, bom, então tem a confissão do réu. E o que tem no processo que poderia alicerçar a confissão dele? Bom, senhores, temos os laudos. E com relação ao laudo, e aí eu digo aos senhores, com relação ao laudo, as folhas 280 e as folhas 128, não, deixa eu ver aqui. As folhas 180, se vocês puderem pegar, as folhas 180 é traçado o seguinte conclusão do perito que examinou a questão. Encontramos no braço esquerdo esquimose arroxeada medindo 12 por 8 centímetros, em maiores eixos, plana, aspecto recente, em algumas escoriações e esquimoses pelas adjacentes, podendo terem sido provocadas por movimentos traumáticos, tanto em objetos ásperos, capazes de provocar tanto lesões contundentes, como escoriações cortocontundentes. Esses traumas, com esse tipo de sangramento, é típico de lesões em pequenos vasos da pele. Ou seja, o laudo constatou que teve algumas lesões no braço dela, lesões com caráter recente em seus braços. Depois, passando o laudo, as folhas 188, constam algumas fotos do braço dela. Aí está escrito aqui, esquimose cutânea superficiais arroxeadas, nas adjacências, pequenas escoriações de aspecto recente. Olha o braço dela como estava. Bom, o que isso nos indica? Que teve uma certa reação de sua parte. Ele fala que chegou por trás dela, deu um mata-leão, ela já caiu, bateu a cabeça, e assim seguiram seus atos. Vejam, as mãos dela, os braços, nos indicam pequenos vasos rompidos, lesões recentes, que teve alguma lesão na mão, provavelmente de defesa. Mas é só isso, doutor? Não, não é só isso. Tem um outro laudo no processo, que é o laudo, deixa eu pegar aqui para vocês. As folhas 280, se vocês puderem pegar, fala assim, exame em local de morte, identificação de manchas de sangue inaparentes, ou seja, luminol. O que esse laudo faz? Eles vão lá com um produtinho e soltam esse produto no ambiente e uma gotícula de sangue que não é visualizada a olho nu,
com o luminol vem à tona. Parece uma mágica, você consegue ver. E eles jogaram o luminol para todos os cantos do local onde aconteceram os fatos. E, pasmem, senhores, encontraram sangue em muitos lugares. Encontraram sangue em muitos lugares. Encontraram sangue no banheiro, no canto de porta, no chão, no corredor, em chinelo, na cama, guardanapo, ou seja, em muitos lugares. Muitos lugares. Isso é uma verdade. E quando eles vão concluir esse laudo, qual que é a conclusão que eles mencionaram aqui? Na parte 288, a página, item 6, dinâmica e conclusão. Foi verificado no imóvel-alvo sinais de que o local fora lavado recentemente. Contudo, sendo possível identificar manchas de sangue não observáveis a olho nu que reagiram positivamente frente ao reagente luminol, indicativo de sangue, localizadas na quina da parede da sala, divisa com o corredor de acesso ao quarto anterior do móvel, do piso do referido corredor, do piso do quarto anterior, no piso e parede do box do banheiro, no piso do portal entre a sala e a cozinha, nas fronhas dos travesseiros encontrados sob o sofá da sala do imóvel. E aqui é que vem o principal. Tendo como principal hipótese para a dinâmica dos fatos que teria havido luta corporal no interior do imóvel-alvo. Em seguida, o corpo da vítima teria sido lavado no banheiro e após fora posto sobre a cama do quarto anterior. Veja, tendo como principal hipótese para a dinâmica dos fatos que teria havido luta corporal no interior do imóvel. O que isso nos faz concluir? Que ele mentiu. Por quê? Ele disse que teria dado um mata-leão nela, ela teria desacordado, caído ao solo e ele continuou com seus atos. Mas os laudos demonstram diferentemente, em sentido diametralmente opostos. Primeiro, porque o braço dela tinha lesões típicas de defesa. Segundo, porque o próprio laudo concluiu que, tendo como principal hipótese para a dinâmica dos fatos, que teria havido luta corporal. Considerando que nós não temos testemunhas, vídeos, nada, além da confissão dele, aonde que nós nos devemos apegar para, então, entender se teve recurso que dificultou a defesa da vítima ou não? Nos laudos. Só nos resta os laudos. E os laudos, diferentemente do que ele diz, mostram o contrário. O contrário. Que não houve, não teve essa atitude dele de ter pego ela pelas costas e já matar imediatamente. Então, senhores, eu também preparei aqui na doutrina, para poder exemplificar para os senhores, eu preparei aqui um julgado. E ele fala o seguinte: esse julgado é Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a data de julgamento dele é 16/5/2017. Ele fala o seguinte, ele nos reza o seguinte: afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Possibilidade. Foi afastada. E por quê? Recurso que dificultou a defesa da vítima. Inciso 4, do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Descaracterizada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. O golpe fatal inerente ao resultado morte, por si só, não é capaz de caracterizar circunstâncias que tornou impossível a defesa da vítima, sem que haja um contexto que demonstre a existência de um elemento surpresa. E qual é? O que demonstra o elemento surpresa, se não a fala dele? Não temos. A fala dele não é a rainha das provas. Não temos. E continua. Fato delituoso que foi antecedido por luta corporal entre réu e vítima. Circunstâncias incompatíveis com a configuração da qualificadora do inciso 4º, parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Vejam. Foi posto aqui aos senhores essas duas qualificadoras que a Defensoria demonstrou, esmiuçou aqui o procedimento para que os senhores tenham condições de dar ao fato o que realmente deve ser dado. E há uma terceira qualificadora aqui ainda. Aonde o Ministério Público diz que ele teria matado para acobertar, ocultar o crime de estupro. Ou seja, que ele teria ido lá, teria estuprado ela e pensou, bom, agora eu vou matar para ninguém ver que ela foi estuprada.
Da mesma forma que não tem prova nas outras duas, nessa também não tem. E nessa, pelo contrário, essa não tem confissão. Então, aqui nós não temos nem a confissão dele, que ele não falou, olha, eu matei ela para poder ocultar o crime de estupro. Ele não fala isso. Ele não confirmou. Não tem testemunhas que pudesse atestar que a intenção dele, que o passava no subjetivo dele, era matar para que ninguém descobrisse o crime de estupro. Não existe. Portanto, senhores, como disse no início de minhas falas, a defesa não está aqui para pedir a absolvição do réu. Não está aqui também para tentar ludibriar, criar situações com mentiras, artimanhas, para que os senhores votem favorável ao réu. Em hipótese alguma. Nós já partimos do princípio que ele é responsável, ele assumiu o crime de estupro, ele assumiu o crime de homicídio. Isso na fase de inquérito. Tem um vídeo. O doutor Luciano nem passou o vídeo porque não é nem necessário isso. Tem um vídeo dele confirmando isso. Eu peço aos senhores que apliquem ele o direito à condenação. Mas peço que avaliem as questões postas aqui em juízo pela defesa e não condenem simplesmente porque o fato é grave e ele merece apodrecer na cadeia. Não condenem simplesmente porque a sociedade vive um sistema difícil, com muita criminalidade, e por isso eu vou condenar em tudo, porque eu entendo que ele tem que apodrecer na cadeia. Mas se os senhores estão aqui, e as senhoras estão aqui, é para que o julgamento seja justo. E não por acaloramento da situação. Um juiz, quando vai julgar uma causa, ele tem que ser imparcial. E ser imparcial é não pender para nenhuma das partes. Analisar o caso posto em juízo com imparcialidade, com frieza do seu lado emocional, com base nas provas dos autos. É isso que um juiz tem que ser. E se esse juiz, em algum ponto do processo, demonstrar alguma tendência para ambos os lados, para um lado, para o outro, ele pode ser afastado desse julgamento, porque ele se torna um juiz suspeito, impedido. Então vejam, os julgamentos não são levados pelo que a sociedade pensa, ou pelo que eu entendo que deva ser, mas sim pelas provas do processo, pelo que está escrito nas suas entrelinhas. Nós só podemos fazer um julgamento justo e dizer, olha, eu sou jurado porque eu estou tranquilo com o meu entendimento, porque eu realmente decidi de acordo com as provas do processo. E não porque eu tenho uma tendência de acusação, ou tenho uma tendência de defesa. Não! Isso é errado. Um juiz, quando ele pende para algum dos lados, não é um bom juiz. O juiz, quando ele deixa de honrar a promessa que ele fez antes de entrar na magistratura, ele perde a essência de um bom juiz, porque os seus atos são tendenciosos. Então, senhores, julguem. Para a Defensoria Pública, é mais um júri, dentre tantos que eu fiz. E os outros 2 júris que antecederam esse plenário, eu vim aqui pedir a condenação. Pedi a condenação nos outros 2, por coincidência, esse é o 3º. Mas sempre piso aqui, alegando teses plausíveis, teses que não só eu digo, eu dizer, é a mesma coisa que nada. O doutor Danilo está falando lá, mas ele está falando, eu não sou ninguém. Agora, quando eu trago doutrinadores, pessoas estudiosas de direito, quando eu trago julgados, tribunais de justiça, inclusive da STJ, quando eu trago fatos do processo, eu termino a minha função, eu vou para casa com a minha consciência tranquila de que foi mais um dia cansativo, mas foi mais um dia em que eu honrei a minha promessa de fazer as defesas das pessoas menos favorecidas financeiramente falando, daquele, não importa as circunstâncias, precisar de um defensor público. E aonde essa pessoa estiver, eu estarei ali. Nem que seja para pedir a condenação, como hoje, mas que uma condenação seja feita na máxima da legalidade. Muito obrigado pela atenção. Dr. Pedrini, encerrei a minha fala.
Então, o Ministério Público não terá interesse na réplica. Então, sem maiores delongas, senhores e senhoras, para quem está nos acompanhando, vamos suspender a transmissão, transformando aqui o plenário em sala secreta para a votação dos quesitos. Depois voltaremos com a divulgação da sentença. O senhor Gustavo pode aguardar isso, vai ficar sem a imagem aqui, depois o senhor poderá acompanhar a leitura da sentença. Então, até daqui a pouco. Já finalizado aqui, faremos a leitura da sentença. Para quem está nos acompanhando também, agradecendo sempre a audiência, a paciência, sempre também as dicas que são postadas no chat. Sempre lembrando que essa prática é com o intuito de possibilitar a publicidade do julgamento do júri, que é um princípio previsto na Constituição Federal, mas possibilitar que pessoas que não são formadas de direito vejam como é que funciona o tribunal do júri. Pedir que todos se levantem, então, por favor. Reunido em sala secreta, o Conselho de Sentença, por maioria de votos declarados, reconheceu a materialidade, a letalidade e a autoria e não absolveu o acusado, mantendo-se entre as qualificadoras. E quanto aos crimes conexos, também reconheceu a materialidade, a autoria e não o absolveu. E quanto aos crimes conexos, reconheceu a materialidade, a autoria e não houve absolvição. Adiante da resposta do juiz popular, verifica que o réu restou condenado em conformidade com os seguintes tipos penais. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 4 e 5. Artigo 217-A, parágrafo 1 do Código Penal. Artigo 347, parágrafo 1 do Código Penal. Ou seja, homicídio triplamente qualificado, estupro de vulnerável e fraude processual com causa de aumento. Aí depois assentadas essas questões, tendo sido o réu Gustavo Felício Franco condenado pelo júri popular nas ações acima descritas, é passada a sua dosimetria, observado o sistema trifásico. E aí sempre consta aqui, entendimento desse magistrado, que havendo mais de uma qualificadora, a primeira cláusula serve para qualificar o delito e as remanescentes serão valoradas como os agravantes, caso previstas como circunstâncias também agravantes, tendo essa dupla valoração entre qualificadora e agravante. Do crime de homicídio, aí, na primeira fase da dosimetria da pena, foi valorado negativamente a culpabilidade, porque o crime foi cometido com frieza, com frieza pelo acusado, que após estuprar a vítima, ficou na casa dela bebendo vinho e contemplando o crime que cometeu. Aí então, por conseguinte... Isso, vai pagar. Aí, as demais circunstâncias do artigo 59 foram valoradas de modo neutro, razão pela qual aqui nessa fase a pena ficou em 14 anos de reclusão. Na segunda fase, a atenuante da confissão, porque o acusado confessou a prática delituosa na fase inquisitorial. Aí, conforme o entendimento acima delineado, as qualificadoras remanescentes, que é do inciso 4 e 5, recurso que dificulta a defesa da vítima e para assegurar a ocultação e execução de outro crime, devem ser valoradas como circunstâncias agravantes, que está previsto no artigo 61, 2, alíneas B e C. Há também agravante do 61, alínea J, do Código Penal, pois o crime foi praticado durante a pandemia declarada de Covid-19. Assim, a realizada a compensação entre uma atenuante e uma agravante, restam ainda duas agravantes, razão pela qual a pena é aumentada para 19 anos e 20 dias de reclusão. Aí, na terceira fase, não há causa de aumento da diminuição da pena, razão pela qual a pena do homicídio fica em 19 anos e 20 dias de reclusão. Do crime de estupro de vulnerável. Considero que também na primeira fase do artigo 59 foi valorado negativamente a culpabilidade, porque o acusado teria cometido o crime com extrema frieza e com total menosprezo à condição feminina contra uma mulher de quase 60 anos de idade. Então, as demais circunstâncias foram valoradas de modo neutro, razão pela qual, nessa primeira fase, a pena ficou um pouco acima do domínio legal, em 14 anos de reclusão. Na segunda fase, há também atenuante da confissão, mas, por outro lado, há as agravantes previstas no artigo 61, 2, alíneas A e J, pois o crime foi praticado por motivo torpe, haja vista que o acusado foi vingar-se da vítima, e durante a pandemia declarada de Covid-19. Esse é maiúsculo. Assim, realizada a compensação entre atenuante e uma agravante, resta ainda outra agravante, razão pela qual a pena é aumentada para 16 anos e 4 meses de reclusão. Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual a pena é tornada definitiva em 16 anos e 4 meses de reclusão. Do crime de fraude processual, nenhuma circunstância foi valorada de modo negativo, razão pela qual, aqui nesse crime, a pena é fixada no mínimo legal em 3 meses de detenção e 10 dias multa.
Aí está a presença de uma atenuante, que é da confissão, e da agravante, que o crime foi cometido durante a pandemia, a realizada a devida compensação entre atenuante e agravante, a pena fixada no patamar anterior continua a mesma. Aí na terceira fase, há casos de aumento previsto no parágrafo do 347, porque o crime foi, a inovação se destinava a produzir prova produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, só pela qual a pena aumentada em dobro, tornando definitivo para o crime de fraude processual em 6 meses de detenção e 20 dias multa. Aí no concurso material, somando-se as penas de delitos, as quais restam definitivas em 36 anos, 10 meses e 20 dias perdão, 35 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias multa. Faça o quanto da pena, é estabelecido um regime inicial fechado. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade e restritiva de direitos, no termo do artigo 44 do Código Penal. Não há valor para a reparação de danos, porque nada foi discutido aos autos. As custas restam por conta do acusado, mas com a exigibilidade suspensa, porque ele é assistido pela Defensoria Pública, pode ser um pouco mais. Aí, contanto que persiste motivo para a manutenção da prisão preventiva, bem como a presença de condenação, não se faculta a recurso de liberdade, devendo ser expedida a competente guia de regulamento provisória. Aí, com o trânsito julgado, deverão ser feitas as comunicações necessárias, inclusive lançando o nome do acusado no rol dos culpados. Após arquivos, sentença publicada em plenário, saem nas partes intimadas. Pode sentar todos, por favor. Então tá, senhores jurados, então os senhores estão dispensados, tá? Muito obrigado, uma boa tarde. Sempre agradeço a presença do senhor e das senhoras aqui, sem o qual